seleção brasileira, sob o comando do técnico Arthur Elias. Hoje manda a campo, 1 no gol, Lorena, que já pegou 2 pênaltis. Na direita deve jogar a Ludmilla com a 14. Trio de zagueiras com 21, Lauren, 3, Tarciane e 15, Thaís. Yasmin joga na esquerda com a 13. Meio de campo de 8, Yaya. 20 hoje, capitã Angelina. Para um ataque de 18, Gabi Portillo, que fez o gol na classificação. 19, Priscila. E 11, Jennifer, centroavante do Brasil. Escalada a seleção brasileira e o banco de Arthur Elias Minhozzi. Com opções rasas, escassas. Luciana Dura Sampaio, Caroline, Adriana Gabi Nunes e Ana Vitória. Muitas lesões do Brasil. Apenas 6 jogadoras do Brasil no banco de reservas. Foi assim contra a França. A gente superou a França. Passamos pela França. Agora é Brasil e Espanha. Vamos curtir também a escalação da Espanha. O time cascudo. O time complicado. A Espanha, Bruno Minhozzi. Da técnica Montse Tomé, que manda a campo. 13, goleira Catacon. Na direita, 2, Batle. Na zaga, 4, a capitã Paredes. 16, Codina. Olga pela esquerda com a 18. Meio de campo, a melhor do mundo atualmente. 6, Aitana Bonmati. 3 para Tereza e 10 para Jenny Hermoso. Ataque de 15, Navarro. 8, Mariona Cadentei. E 9, Salma Paralelho. E o banco da Espanha, Minhozzi. Com Missa Rodrigues, Hernandes, Alexandre, Patri, Lúcia Garcia, Atenea e a craque Alexia Puteias. Tá tudo pronto, você ligado no microfone da Bandeirantes. É Brasil e Espanha, Espanha, Brasil, valendo vaga na grande final dos Jogos Olímpicos de Paris. Para enfrentar os Estados Unidos. A bola vai rolar em menos de 2 minutos, Brasil e Espanha. Quero saber, Bruno Minhozzi, quem apita o jogo. Arbitragem britânica de Rebecca Welch, auxiliada por Emily Corney e pela holandesa Franca Overtoom. Quarta árbitra é Yoshimi Yamashita, do Japão. Quem cuida do VAR é o francês Jérôme Brizard. Ao meu lado, Luiz Oliveira, trazendo a expectativa. Análise do microfone da Bandeirantes, Brasil e Espanha. Tudo bem, Luísa? Oi, Martelli, tudo bem com você? Todo mundo que nos acompanha, que momento, hein? Chegamos a um jogo como esse, uma semifinal olímpica. O Brasil que tenta voltar à decisão depois de 16 anos e tenta pelo menos repetir os feitos de 2 pratas. Chega com confiança depois da grande vitória sobre a França nas quartas de final. É verdade, passou por uma fase de grupos meio irregular, mas foi passando, foi criando casca e a gente espera que se mantenha assim diante de uma Espanha que é a campeã do mundo, que é a favorita, que tem mais qualidade, que já conhecemos porque enfrentamos, mas também que passou por oscilações durante essa trajetória, passou com dificuldades pela Colômbia nas quartas de final. Então, é possível sonhar e chegar a esta grande final, Martelli. E o torcedor brasileiro, é claro que sonha, é claro que espera essa grande final, mas vai ter que jogar demais essa tarde o Brasil. Vai ter que jogar demais essa tarde o Brasil. Brasil à esquerda, meiões e calções em branco, camisa em amarelo. À direita, a Espanha de vermelho e preto. Shorts em preto, camisa em vermelho, meia vermelha, bate na bola. Bate na bola, Jennifer, começa o jogo. Valendo vaga na grande final dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 no futebol feminino. Brasil à esquerda, Espanha à direita, comecinho de jogo no Velodrome em Marseille. Espanha 0, Brasil também 0. Brasil tentava descer para o campo de ataque, mas não se acerta. Primeira posse de bola da seleção espanhola. Sai jogando uma zagueira com falta. Falta no campo de defesa, lado esquerdo, derrubada. Pediu a falta a Paredes, primeira falta do jogo, Minhozzi. Já chegando ali no vamos ver a Priscila. Primeira ação dessa jogadora que substitui as lesionadas, né? Tamires deixou a relação, assim como a Antônia e também a Rafaele. Por isso volta a jogar a Priscila, atacante do Internacional. Placar de 0-0, comecinho de jogo. O Brasil vem para o campo de ataque, domina pela meia direita. Ludmilla tentou escapar no meio de 3, perde a bola volta para a seleção da Espanha. Trabalha Caldentei volta a jogada pela quarta zaga, tranquila do lado esquerdo. Firme a parede, está jogando para a seleção da Espanha. Trabalha dentro da grande área. Catacu a goleira, quebra para ataque na meia esquerda. Tapinha de primeira, se apresentou no campo de ataque para corrigir. Eva Navarro na meia esquerda, perde a bola. Retoma a seleção brasileira. Você ligado no microfone da Bandeirantes. É um jogo tenso pela frente de semifinal de futebol feminino. É a grande semifinal dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O futebol da Bandeirantes tradicional sempre presente. Brasil 0, Espanha também 0. Sai jogando a seleção da Espanha no campo de defesa, domina a bola. A capitã Paredes começa para Catacu. Tô vendo aqui como é que vai exportar essa seleção brasileira. Não tem a sua lateral, tá sem Tamires, tá sem Antônia na lateral direita. Vai colocar 3 zagueiras, pode improvisar a Thaísa, vamos ver. Vem para o campo de ataque a Espanha na cobertura, Tarciane. Firme por baixo, protege, sai Lorena para fazer a defesa, Minhozzi.
Na primeira ação de Salma Paralelo, outra jogadora que não estava naquela vitória da Espanha contra a seleção brasileira 2-0. A gente destaca que aquela ocasião a seleção espanhola tinha um time reserva. Hoje, as titulares, é claro, o jogo de semifinal. E aí nós vamos de 3 zagueiras pelo jeito, viu, Luísa? Nada de improvisação do lado direito. O Arthur ele tem muitas questões na fase defensiva, né? Porque ele perdeu as duas laterais, tanto Tamires de um lado quanto Antônia do outro. Então Thaís pode fazer essa função como lateral direita e como zagueira também. Então essa jogadora que aparece mais pelo lado esquerdo e Lauren e Tassiane, que já vinham atuando como zagueiras, aliás, fazendo grandes jogos olímpicos nesta edição. Então essas 3 atuando ali atrás por enquanto, Tassiane, Lauren e Thaís, mas com Yasmin do lado esquerdo sempre podendo auxiliar. Brasil vem para o campo de ataque, tentativa de lançamento para o meio da grande área, no alto, Catacu para ficar com ela. Comecinho de jogo, você ligado no microfone da Bandeirantes, placar de 0-0. Vale vaga na grande final dos Jogos Olímpicos de Paris. Os Estados Unidos bateram a Alemanha, foi no sufoco, foi por 1-0, foi na prorrogação, mas está lá a seleção americana, aguardando, só de olho, será que é Brasil, será que é Espanha? Vem a seleção da Espanha do lado direito, entrada da grande área, tem que parar esse ataque, o chute pro gol, travada pela marcação, vai firme a Lauren, fecha a porta, mas o rebote é da Espanha, domina a seleção espanhola do lado direito, a cobertura brasileira funciona, do lado esquerdo Yasmin está jogando para a seleção por dentro, passe errado, era para Yaya, chega para rasgar de perna esquerda. Firme por dentro, a Tereza de pé na canhota, bota para fora. Ficar de olho na jogadora de meio campo também, a Olga, muito acionada do lado direito pela seleção da Espanha, do lado esquerdo, ou melhor, ela tem uma boa presença, ela vai embora, não tá nem aí. 3h35 deste primeiro tempo, placar de 0-0. Lembrando para você, 4h30 da tarde, vamos monitorar também com João Paulo Capelanes e Danilo Castro o que acontece no basquetebol masculino. Só um joguinho, hein? Brasil e Estados Unidos, 4h30, missão dificílima para o Brasil pela frente. Mesmo horário, tem o handball feminino, Noruega e Brasil. Marcelo Romano vai estar de olho. Jogos encavalados nessa tarde, mas de extrema importância para a nossa seleção brasileira. 4 minutos jogados deste primeiro tempo por enquanto em Marseille. 0-0. Brasil vai ser jogando pelo campo de retaguarda. Não tem tanta pressa para repor a bola em campo. Com a 15 nas costas a Thaís. A tendência é que fique Thaís do lado esquerdo, Tarsene centralizada e a Lauren do lado direito. Essas 3 zagueiras do Brasil. É a formação que até o momento Arthur Elias, que teve que improvisar muito durante todo o torneio, encontra de melhor contra a Espanha. Brasil tenta descer para o campo de ataque, a bola era para Jennifer por dentro, perde o passe e começa a seleção da Espanha. Tereza pela meio direita, chama para o campo de ataque, a Batley por dentro, sobe a marcação brasileira, vem para buscar a jogada, estava pressionada pela marcação. A Hermoso, ela recua dentro da grande área, sai jogando Catacu pela meia esquerda, Olga está pedindo, recebe o passe, livre de marcação Codina sai jogando pela quarta zaga, pela meia esquerda para Olga por dentro, retoma a seleção da Espanha, sobe a seleção brasileira, encaixou a marcação, Catacu dentro da grande área, tentou, vai pitar o gol contra! Gol! Inacreditável que fez a seleção espanhola no começo do jogo. Recuo da capitã para dentro da grande área, tentou ser jogando Catacu. Ataca. Vou te falar um negócio. Desculpa, mas não se pode fazer isso. Ela quebra dentro da pequena área para o ataque em cima da capitã Catacu. Gol aberto, toca nas costas da zagueira e entra. A Priscila estava na pressão, funciona a pressão brasileira. Aos 5 minutos jogados do primeiro tempo, começo de jogo positivo para o Brasil. Aqui é Brasil, Brasil 1, Espanha 0. Que começo de jogo, Bruno Mignozzi. Calma, goleiro, afoba não. A pressão brasileira funciona e quando tenta quebrar, a Catacu acaba acertando a própria companheira. Chuta em cima da parede, a bola vai para a rede. O Brasil conta com o vacilo espanhol, mas está na frente 1-0. Para sair, a Priscila vibrando ali à frente da goleira. Saiu xingando a Catacu no bom sentido ali, espravejando. Vou falar um negócio, hein? Luiz Oliveira. A goleira, 5 minutos de jogo. Vai quebrar pro ataque. Chuta nas costas da Paredes, a capitã. Entra no gol. Isso é roteiro de filme. A gente vai sofrer até o final, viu, Luísa? 1-0 para nós, Luísa.
Para chegar a uma final tem que ter sorte também, né, Martelli? Sorte e competência, porque a Priscila também estava ali pressionando, fazendo a pressão na saída de bola, que era algo que a gente cobrava dessa seleção brasileira nas últimas partidas. Parece que o Brasil acordou na competição e aprendeu como é que se marca, e a Priscila mostra isso, e com isso o Brasil consegue abrir o placar nessa infelicidade das adversárias das espanholas, mas na nossa felicidade a gente agradece. 7 minutos jogados, vamos sofrer por mais 83, dependendo do que a nossa ilustríssima Rebeca Velk fizer aqui. A britânica, a árbitra. Falar um negócio, hein? Vai longe esse jogo, vai longe esse jogo. Tá só começando a grande semifinal do futebol feminino brasileiro. Brasil 1, Espanha 0. Volta marcada para a seleção da Espanha do lado esquerdo, próximo ao quarto de círculo, como se fosse um escanteio um pouquinho mais aberto. Tereza para a bola por baixo, cruzamento, bate dentro da grande área, tira daí! Tira daí! Rasga de qualquer jeito por baixo. Angelina tira, toca na Portilho, vai-se embora. Vai-se embora pela linha lateral. Olga ganha lateral para a Espanha. Placar de 1-0, Brasil vencendo. 8 minutos jogados deste primeiro tempo. Sai jogando a seleção da Espanha. Trabalha a Tereza. Tereza pela quarta zaga. Entrega para a capitã. Capitã domina. Livre de marcação. Paredes. Paredes gira o jogo pela meia direita para Batre. Batre pelo campo de retaguarda. Rola por dentro do círculo central do gramado. Se apresenta Hermoso. Hermoso fez o domínio. Girou pela meia esquerda. Tenta descer para o campo de ataque. A seleção da Espanha pressiona. Funciona a marcação alta da seleção brasileira. Recua para Catacu. Catacu saiu jogando por baixo, mal de novo. Tá mal no jogo a Catacu. Pode ser o caminho. Yaya dominou a intermediária, soltou pela ponta Capricha. Capricha, Portilho bateu travada nas mãos da goleira. Daí o caminho, é só botar pressão na Catacu que ela entrega o presunto, Milhose. Consegue armar esse ataque para a seleção brasileira. Inteligente também a Yaya. Na recomposição encontra espaço e a Gabi Portilho, marcada por duas zagueiras, busca a finalização. Tem que colocar essa goleira sob pressão porque está se complicando nos primeiros minutos. Algo que parece que fez bem no começo de jogo, Arthur Elias, é encaixar essa marcação alta da seleção brasileira, hein, Luísa? Pois é, no primeiro confronto contra a Espanha, o Brasil ficou muito atrás, deu muito espaço para a Espanha, deixou o time chegar e hoje mudou. Parece que aprendeu com o erro, pressionando lá na frente, sendo agressivo, é assim que tem que ser. E sendo ligado o tempo todo, né? Tem que ter atenção 100%. Foi assim que chegamos ao gol e agora quase tivemos a oportunidade de um segundo com a Portilho, que é essa jogadora que pode ser decisiva. Foi assim contra a França, quebrando as linhas. Vem Brasil de novo, Ludmilla pela meia direita, cruzou, sobrou, Portilho perdeu! Inacreditável o gol que perde o Brasil. Abertura de bola na ponta. Angelina, que passe! Que passe! Aí a Ludmilla carregou na linha de fundo, cruzou a goleira, tirou, sobrou para Portilho. Na entrada da pequena área, ela pega muito embaixo da bola, Milhose. Seria uma chance incrível e digo, em mais um vacilo da goleira, não consegue encaixar. Tinha ali próxima da marca do pênalti a bola do segundo gol, a Portilho que marcou. Contra a França seria um gol importantíssimo, perde mais uma chance. Brasil tenta descer para o campo de ataque, Ludmilla pela meia direita, imparável no meio de duas. Perde da terceira jogadora, Olga sai jogando para a Espanha. Olga sai jogando para a Espanha, tá pressionada a seleção espanhola, começo é bom começo de jogo brasileiro. Capricha agora para tentar marcar mais um, para tentar ficar confortável, fazer o segundo. 1-0 para o Brasil. No toque da Bandeirantes você confere. Ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Semifinal dos Jogos Olímpicos em Paris. Futebol feminino, Velodrome em Marseille. 10 jogadas no primeiro tempo. Brasil 1, gol contra de Paredes, Espanha 0. Plantão Esportivo, boa tarde a você, fala Guilherme Agrela. Boa tarde, Martelli, Bruno, Luísa. Bom, hoje pela manhã, Luiz Maurício Silva lançou para 85,91 metros, quebrou o recorde sul-americano e avançou à final do lançamento de dardo que acontece na quinta-feira, no dia 8, Martelli. Brasil! Vencendo o Brasil, vencendo por 1-0, Brasil 1, Espanha 0. Você ligado no microfone da Bandeirantes em FM 90.9. Pegando legal, a faixa estendida 86.3. Galera no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Em todos os cantos do mundo, a torcida pro futebol brasileiro. Vencendo por 1-0, gol contra da capitã Paredes. Depois da goleira quebrar para ataque, explodir nas costas da jogadora da Espanha. Seleção da Espanha tem lateral em campo de defesa na meia esquerda, Olga para cobrança. Trabalha firme frente à marcação, gira. Caldentei pela meia direita. Vão marcar Brasil. Bafle tem campo aberto na ponta, cruza a fronteira, entrega o passe naquele da grande área. Fintou a marcação, vem por dentro, domina com a meia dúzia nas costas, gira Aitana. Aitana ameaça cruzar, pedala, balança, penteia a bola. Vem cruzamento para
área, tranquila. Lorena para ficar com a bola, esse cruzamento. Tira essa bola da área, hein, Milhose? É a melhor jogadora do mundo atualmente. Aitana Bonmatí encontrando espaço. É o caminho da Espanha, que tenta pressionar nos cruzamentos. A Lorena já começou cedo em dar aquela cera, demora para pegar a bola. E é claro que cada minuto vale demais para a seleção brasileira, que vence 1-0. 12 minutos jogados desse primeiro tempo, placar de 1-0. Brasil tá vencendo, vambora Brasil. A sua torcida, obviamente, pelas jogadoras do Brasil. Em casa, em todos os cantos do mundo, o Brasil vai vencendo a forte seleção da Espanha por 1-0. Vai vencendo a forte seleção da Espanha por 1-0. A grande expectativa, é claro, por uma disputa pela medalha de ouro. Brasil 1, Espanha 0. Lateral para a seleção do Brasil cobrar exatamente o de cruza a fronteira. Vem Brasil para o campo de ataque, arremesso que favorece pela meia direita. Vai para a cobrança. Lauren arremessa o passe à frente, era para Ludmila não consegue o domínio, lateral para a Espanha, já cobrado, Olga tem pressa, trabalha a bola por dentro, Tereza volta a jogada pela quarta zaga, pressiona Brasil, saída de bola pressionada, mas aí se virou bem. A Caldentei tirou o jogo pela quarta zaga, trabalha com Butler pela ponta direita, o jogo da Espanha tá lá em cima, hein? O jogo da Espanha tá lá do lado direito, com Butler na ponta direita, acelera, para Aluelo, pedalou, balançou, levou para a linha de fundo, travada, conseguiu o cruzamento, sobrou dentro da grande área, corta a marcação, rasga por baixo, vai firme a Thaís para tirar o perigo do meio da grande área, sustenta Brasil, fecha essa marcação Brasil, desce Olga pelo campo de ataque na meia esquerda, linha lateral dos técnicos, tenta o passe no facão na linha de fundo, estica a perna direita bem a Ludmila, corta Ludmila, bola volta para a seleção da Espanha, domina por dentro, intermediária ofensiva, centralizada, firme, livre de marcação, dominou, Hermoso pela ponta direita, acelera, tenta botar velocidade, é Navarro finta, linha lateral da grande área, Yasmin por baixo tira, perna esquerda para botar para fora em lateral, manual marcado para a seleção da Espanha no campo de ataque, quanto menos essa bola ficar por ali, melhor para nós. Lateral para a Espanha, já cobrado, tem pressa, domina Hermoso pela meia direita, gira o jogo para Teresa tenta o passe à frente, chega mais uma vez para Navarro volta a jogada, trabalha a seleção da Espanha, Brasil vencendo por 1-0, por dentro no círculo central, se apresenta a zagueira, Codina por dentro, passe é bom para Aluelo, fez a tabela pela meia esquerda, marca, tem que marcar, escapou pela marcação do lado esquerdo, dominou mais uma vez, livre, Olga Carmona, domina do lado esquerdo, vai trabalhando a bola com a 8, Mariona Caldentei, as duas triangulando do lado esquerdo, 14 jogados, Caldentei abandona a ponta, vem por dentro, trabalha a bola, tabelou Caldentei, para Olga na meia esquerda, pode pintar o golaço, por baixo Angelina tira, corta a marcação do Brasil quando elas trocam passes, dessa forma, com liberdade, rapidez e entrosamento, fica difícil marcar, viu, Luísa? É isso que não pode deixar, né, Martelli? Porque essa é a especialidade da seleção espanhola. É tocar muito a bola, é trocar passes, é ficar dominando, cozinhando o jogo até achar um espaço para infiltração ou com o cruzamento pelas laterais, que elas fazem muito também. Então o Brasil tem que apertar essa marcação, tem que manter aquele ímpeto que apresentou no início, com a marcação um pouquinho mais rente, um pouquinho mais alta. Não precisa ser tão alta, mas um pouquinho mais justa, para que elas não tenham liberdade e tranquilidade para fazer o que elas fazem muito bem, que é este tipo de jogo. Lembrando para você, daqui a 15 minutos, 4h30 da tarde, o futebol brasileiro vai dividir as atenções com o basquetebol masculino brasileiro também. Brasil e Estados Unidos, pelas quartas de final. Nos Jogos Olímpicos teremos na Arena Bercy um grande trabalho, uma grande missão pela frente. Brasil e Estados Unidos no basquete. E é claro que no mesmo horário tem o handebol também, o handebol feminino. Noruega e Brasil também pelas quartas de final. E é óbvio que estaremos monitorando. Marcelo Romano no handebol, João Paulo Capelanes e Danilo Castro no basquete. 123 a uns 80 hoje para nós, ô Milhões? No mínimo, né? No mínimo, né? É isso, Luiz Oliveira? Não, eu vou deixar a Luísa pro handball. É difícil a parada no handball, hein? Mas vamos passar, Luísa? Olha, eu espero que no basquete Draymond Green esteja errado, porque ele veio dizer que o Brasil perderia por 40 pontos, né? Vamos ver. Tomara que não. Se o bicampeão olímpico, ele que é um astro da NBA, a gente vai torcer para que ele esteja bem errado. E no Brasil, e no handball, vamos Brasil, né? 16 jogados do primeiro tempo no estádio Velodrome em Marcelo, por enquanto 1-0, o Brasil vai vencendo, o Brasil vai se encaminhando para a grande final dos Jogos Olímpicos. 1-0, gol contra de Paredes, Espanha desce para o campo de ataque, domina pela esquerda, Caldentei, na quina da grande área, pela ponta, passe errado, quarta marcação do Brasil, tirou parcialmente, a bola volta, tentou descer no campo de ataque na meia esquerda,
Sucesso para a Espanha, hein? Trabalha a bola. Tereza pela meia, por dentro. Passe é bom. Tá livre de marcação a Paredes, a capitã. Tá livre de marcação. Tentava o passe, pega na marcação, volta para Paredes. Paredes gira o jogo, trabalhando para a seleção da Espanha. Tá inteira no campo defensivo a seleção brasileira. Domina a Olga. Olga na meia esquerda para Caldentei. Caldentei por dentro. Sai a triangulação, que da grande área na linha de fundo. Passe é bom. Caldentei cruzou travada por baixo. Tira a zaga do Brasil. Sempre encara, Thaís estica a perna, tira. Pressão da Espanha, domina do lado esquerdo de novo, Caldentei, Navarro se apresenta. Yaya chega por baixo, completa, Ludmilla tira. Põe pra fora em lateral. Mas gente, com 17, a gente vai até 90. Não dá pra começar o sufoco agora não, hein? Dá pra começar o sufoco agora não, minha gente. Vamos segurar mais um pouco, Brasil. Só marcar também não dá. 17 jogados do primeiro tempo, o Brasil vence por 1-0. Tem que dar o crédito também, né? O que joga a seleção espanhola é um absurdo. Como é bem entrosada também essa seleção da Espanha. Só que tá saindo errado. Várias vezes a Yaya tá cortando o tempo de bola. Tá conseguindo minar essa saída de bola da Espanha. Pode ser contra-intuitivo, Luiz. Às vezes o jogo tá no ataque. Subir a marcação. Claro que tem um medo de exposição, mas elas não estão saindo bem com a bola não, viu, Lu? Não, e elas começaram a gostar do jogo, a se encontrar no jogo com este estilo de partida que elas costumam fazer. Já estão chegando aí de novo no ataque. E sempre pelo lado direito, desce a seleção da Espanha. Bate, linha lateral da grande área. Chama pra canhota, cruzamento pra área. Firme, corta a marcação do Brasil. Volta na entrada da área, vem o chute pro gol. Passa a direita e vai embora pela linha de fundo. Aitana, hein? Entrada da área, Aitana, perna esquerda, passa a direita da Lorena em tiro de meta para o Brasil, Milhozzi. Uma falha de comunicação da seleção brasileira, porque a Lorena queria sair para encaixar essa bola, mas a Lauren acabou afastando, dando a chance do chute de fora da área. Foi assim que a Puteias marcou e a Lorena já está caída, levando a mão ao joelho esquerdo. A Lorena também, eu vou te falar um negócio, hein? Todos os jogos ela sofreu, hein? Todos os jogos ela sofreu com alguma coisa. É joelho, é costela, é ombro. É uma guerreira em campo, viu, Luísa? Mas o que está fazendo pelo Brasil a Lorena, viu? Eu diria que é não só a melhor jogadora do Brasil nesses Jogos Olímpicos até agora, mas também a melhor jogadora entre todos os times que estão disputando a competição. Se o Brasil está nessa fase, muito se deve a Lorena, ela que já pegou 2 pênaltis na competição contra o Japão, no último jogo contra a França também, e dá segurança na defesa, algo que a gente precisava muito. Ela é aquela goleira em que a gente confia e vem fazendo muita diferença. A gente espera que ela continue aí, sofrendo um pouquinho, mas que chegue até o fim para garantir o Brasil na final. Falar um negócio, hein? Ela sente, é uma opção no banco que a gente tem de goleiro, hein? São 6 no banco, 5 de linha, uma goleira. A gente tá aqui, ó. Manja, você que tá ouvindo a Bandeirante, sabe? No gargalo, aquele fim de mês. O salário nunca tá apertado, viu, o Bruno Milhozzi? É verdade, a Tainá ainda se lesionou, então a Luciana, goleira de 37 anos, experiente, que joga na Ferroviária, no futebol paulista, é a opção no banco de reservas. E a torcida em Marselha agora canta Lorena, Lorena, para dar apoio à arqueira brasileira. Nós precisamos de mais de Lorena em campo. Salvou o Brasil, pegou 2 pênaltis importantíssimos. 2 pênaltis importantíssimos durante a campanha. Semifinal vai dando o Brasil 1-0. E você vai cronometrando aí, viu? Só com esse tempo de jogo parado, já são uns 8 aí no primeiro tempo que a árbitra vai dar de acréscimo. Vai sofrer, mas vai sofrer junto conosco aqui na Bandeirantes. No toque da Bandeirantes você confere. Ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Semifinal do futebol feminino, Jogos Olímpicos em Paris, agora em Marseille. 20 do primeiro tempo. Brasil desce, Ludmilla, lançada na grande área, faz Brasil, Ludmilla bateu no centro. Ludmilla lançada nas costas da zaga, infiltrou. Do lado direito ela bateu exatamente no centro da goleira, que fechava a primeira trave. Podia ter soltado a bola para Portilho. O Brasil perde o segundo gol consecutivo, Milhozzi. Foi fominha Ludmilla, com muita liberdade pelo lado direito, inteligente a Tarciano. O lançamento de muito longe coloca a Lud na cara do gol. Tinha a jogadora brasileira chegando na área. Era só rolar. Preferiu chutar em cima da goleira, perde grande chance. Atenção, lá vem Brasil de novo. Lado esquerdo, boa bola, faz Portilho, dominou dentro da grande área, demorou. Dentro da área, sozinha, a Portilho achou que estava livre. Na hora de dominar, ela perdeu para a Olga. Não se pode fazer isso num jogo de semifinal. 3 chances que o Brasil teve, agora 2 na sequência. Num jogo contra a Espanha, não sou eu que inventei, não sou eu que digo, a bola pune. E ela pune demais, viu, Luiz Oliveira?
O Martelli, o jogo quando acontece aqui pelo lado direito, ele funciona. Por mais que o Arthur Elias tenha feito mudanças, ele perdeu a Antônia, mas o jogo tá chegando com a Ludmilla, com a Portilho, ora com as duas, acelerando, com esse jogo de velocidade, que é uma característica dessas duas jogadoras. Agora, tem que acertar o último passe, tem que acertar a finalização. O Brasil comete muitos erros deste tipo que não pode cometer numa semifinal olímpica. Espanha desce para o campo de ataque na meia esquerda, linha lateral da grande área para o Elo. Leva para a linha de fundo, ganha escanteio. O problema da seleção brasileira é quando a bola aérea chega. E ela vai chegar agora aos 22 do primeiro tempo. Tarciani chega por baixo para botar em escanteio. Mais um para a seleção da Espanha, Miliossi. É isso, segundo para a seleção espanhola no jogo, sempre com a Hermoso, camisa 10, a artilheira histórica da seleção espanhola, tem 55 gols. Vai para a cobrança o Brasil, amargando 3 chances perdidas no jogo, ainda assim vence por 1-0. Brasil vence por 1-0, você ligado no microfone da Bandeirantes. Brasil se encaminhando para a grande final dos Jogos Olímpicos. Daqui a pouco Brasil e Estados Unidos na quadra pelas quartas de final do basquete. Cobrança de escanteio para a esquerda, é curta, leva para a linha de fundo para Luelo, travada pela marcação. Vai firme por baixo. Vem a Lauren para botar em mais um escanteio pela ponta esquerda para a Espanha aí, Miliossi. É isso, o terceiro. Agora a Espanha ganhando espaço no campo de ataque, vai trocar a formação, mudar a jogada ensaiada para confundir um pouco a Lorena. Brasil sempre atento na bola aérea. Mais um escanteio para a seleção da Espanha. Tira essa bola daí, Brasil. Afasta essa bola daí, Brasil. Tereza na bola. 1-0, Brasil vencendo o jogo. Ergue o braço direito, sinalizando a jogada. Tereza. Fatiou, pegou embaixo da bola. Levantamento na segunda trave. Treinou. Aí treinou. Aí treinou Lorena. Vai no alto para ficar com ela, goleira do Brasil, Miliossi. Com segurança agora a Lorena. Aproveita também, já dá aquela caída. É claro que é muito cedo, os acréscimos devem punir, mas também tem que lembrar as dores que sente a Lorena. O Brasil responde. Para ataque a seleção brasileira, desce do lado esquerdo, correu errado. Agora correu errado lá do lado esquerdo. A Jennifer, lançamento foi para ela na ponta esquerda, errou a trajetória. Tá nos pés da Catacu. 23 jogados deste primeiro tempo, placar de 1-0. Brasil vencendo a seleção da Espanha. Brasil vencendo a seleção da Espanha. Tá na grande final no momento, Brasil. Tem que torcer muito. Tem que torcer muito para que esse tempo passe rápido. Daqui a pouco, Brasil e Estados Unidos enquadra a seleção, enfrenta o Dream Team no basquete. Vai ser difícil. Vai ser complicado, mas Brasil é Brasil. E tem Noruega e Brasil também no handball. Marcelo rolando o monitor e daqui a pouco João Paulo Capelanes e Danilo Castro no basquete brasileiro. Brasil desce para o campo de ataque no círculo central. Domina Jennifer, tira o jogo pela ponta. A bola é boa. Acelera Ludmilla. Ludmilla dominou, lançou para o meio da grande área. Corta por baixo a marcação, tira Paredes. Completa no meio esquerda, Navarro. Volta a bola para o Brasil. Domina na meia direita no campo de ataque. Ludmilla encara no mano a mano. Fintou Ludmilla por dentro. Pé de livre, marcação. Angelina dominou, ergueu para o meio da grande área. Faz Brasil, faz Brasil. Priscila tirou, bateu no gol. Travada pela marcação. Vem por baixo, a zagueira tira. Volta na entrada da grande área. Bola do Brasil. Capricha Priscila. Volta pela meia esquerda para Yaya. Yaya pela ponta direita. Linha lateral, Portilho. No mano a mano, pedalou, balançou. Levou para a linha de fundo. Cruzamento com desvio. Escanteio. Marca de escanteio para o Brasil. Brasil responde na bola. Brasil tem bola. Portilho ganha mais o escanteio para o Brasil aos 25 do primeiro tempo, Miliossi. E há pouco, que jogada da Priscila. Consegue limpar a marcação e se não dobram em cima dela, teria muita liberdade e acabou dando tiro de meta. Não confirmado o escanteio. Escanteio, hein, Luiz Oliveira? A bola era nossa, hein, Luiz Oliveira? O Brasil, ele precisa acertar melhor as finalizações, ele precisa ser mais eficiente quando tem a oportunidade, porque num jogo contra a Espanha vai ser difícil chegar. Então, quando chega, tem que aproveitar. Ludmilla já errou, Portilho já errou. Aliás, são fundamentos que as duas precisam evoluir ainda e agora a Priscila ficou na marcação. Então é isso, eficiência para quando chegar, porque o Brasil, com a velocidade nessa transição ofensiva, tem conseguido levar perigo ao gol espanhol. 25 jogados deste primeiro tempo, o Brasil vai vencendo por 1-0. Desce o Brasil, Brasil vai vencendo por 1-0 a seleção da Espanha. Domina a seleção, sai jogando a seleção espanhola no círculo central, um impedimento. Marcado impedimento no ataque da seleção brasileira. Bola para a seleção da Espanha. 26 jogados, você ligado no microfone da Bandeirantes. Em FM 90.9 na faixa estendida 86.3. 86.3, tá pegando legal. Tá pegando legal. Brasil 1, Espanha 0. Estamos na grande final dos Jogos Olímpicos do futebol feminino até o momento. Esse tempo tem que passar rápido. Esse tempo tem que passar, é muito rápido. Seleção brasileira tem que ver esse tempo correndo rapidamente para não sofrer, mas não é que tá sofrendo não, inclusive tá jogando de igual para igual, muitas vezes melhor, teve mais chances.
Teve mais chances que a seleção da Espanha, inclusive o Brasil. Desce do lado esquerdo, mais uma vez, Mariana. Ela que é conhecida também como Mariona Caldentei. Mariana é nós aqui, né, Bruno Milhões? Mariona é lá, né? Isso, a gente aqui no Brasil chama Mari, de Mariana. vai. Gente, a brasileira tudo. Lateral para a seleção da Espanha do lado esquerdo, placar de 1 a 0, Brasil vencendo. Caldentei, linha de fundo para Olga. Olga tentou cruzar, travada pela marcação por baixo, Laura tira. Evita escanteio, bota para fora em lateral. Manuel para a seleção da Espanha cobrar no campo de ataque. Olga para cobrança, arremessa para Luelo. Ela quem domina, volta para Olga. Olga tentou passe à frente, perde a bola. Capricha Brasil, contra golpe armado. Ludmila lança, Priscila não chega. Chega antes dela, livre de marcação, Codina. Recomeça a entrada da grande área, inteira de preto. Vai ser jogando a goleira Catacu. Falhou no gol, inclusive no gol contra. Você que está chegando agora, ó. Imagina aí, dentro da pequena área, perna direita, ela vai quebrar para o ataque. A zagueira estava na marca do pênalti. Ela bateu a bola nas costas da zagueira e ela entrou no gol. Presentaço para nós, hein, ô Luiz Oliveira? Opa, se foi. A Catacu que acabou sendo decisiva nas quartas de final, pegou um pênalti na decisão contra a Colômbia. Agora nos dá esse presente, a gente apenas agradece, mas mérito também da marcação brasileira naquela jogada. E a Paredes, que já vem falhando aí nos últimos jogos também, acabou as duas ali se confundindo e ajudando a nossa vida. 27, quase 28 minutos jogados deste primeiro tempo. Daqui a pouco o Brasil enquadra. Vai subir a bola para Brasil e Estados Unidos pelas quartas de final do basquetebol masculino. No handebol feminino, Noruega e Brasil. Pelo feminino, hein? Aí jogo difícil também para a seleção brasileira. Placar de 1 a 0 em Marseille. O Brasil vai vencendo a Espanha, se encaminhando para a grande final dos Jogos Olímpicos. Vem logo a entrada da grande área. A Espanha desce. Tenta abrir a jogada na meia esquerda para Caldentei. Não tem ninguém. Volta para Tereza. Marca Brasil. Marca Brasil. Domina Hermoso por dentro, passe é bom, Aitana dentro da grande área, filtrou, não bateu, lado direito, Batre pede, linha lateral, ela cruza por baixo, Laura tira. Firme a zagueira do Brasil para cortar, a bola volta, entrada da grande área, pancada, Lorena pegou, espalma a goleira do Brasil, a pancada na entrada da grande área, encheu o pé. Não quis nem saber Hermoso. Ela enche o pé no centro do gol. Lorena pega mais uma. Defesaça da goleira brasileira, Milhossi. Pegou bem demais a artilheira camisa 10, só não conseguiu ajustar a direção. O Brasil tem que tirar a bola da meia-lua, porque dali elas chutam, conseguem chutar e levam perigo mais uma vez. Lorena salva o Brasil. Lateral para a seleção da Espanha cobrar 29 minutos jogados deste primeiro tempo. Próxima bandeira de escanteio lá do lado direito. Lateral para a Espanha, 1 a 0. O Brasil vai vencendo o jogo. Cobrança de Batre. Batre de primeira para Navarro. Navarro finta a marcação para Aitana. Aitana na quina da grande área, na meia direita. Enxerga passando na linha de fundo. Atrapalhada das duas, hein? Aitana e Batre. Aí elas perdem a bola. Brasil vai ser jogando pelo campo de defesa. Angelina, que jogo faz a Angelina? Que jogo faz a Angelina? Vem para botar para fora. Será que nós já temos os quintetos titulares aí de Brasil e Estados Unidos? Porque já a bola vai subir. O João Paulo Capelani está de olho. De olho também Danilo Castro. Tô vendo aqui o aquecimento dos jogadores na nossa central olímpica do microfone da Bandeirantes. Já sobe a bola. Brasil e Estados Unidos, hein? O que você vai arrumar, o Petrovic, nosso treinador? O que você vai inventar? Mas vamos ver o que vai dar. Vem Brasil para ataque. Na direita, Portilho lançada, linha lateral da grande área. Chamou para dentro, rolou na entrada da área. Passe mascado é curto. Por baixo vem a marcação para tirar. No toque da Bandeirantes, você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Jogos Olímpicos de Paris 2024, a grande semifinal do futebol feminino em Marseille. 30 jogados do primeiro tempo. Brasil vencendo. Brasil 1. Espanha 0, a Grela. Isaquias Queiroz e Jack Godwin fizeram o melhor tempo entre duas baterias e avançaram à semifinal da canoagem dupla de velocidade na prova de 500 metros. Já hoje pela Copa do Brasil, aqui o futebol brasileiro, temos Vasco e Atlético Goianiense. Jogo de volta, a primeira partida foi 1 a 1. Boa, Isaquias, boa, Isaquias, boa, Isaquias. Atenção, atenção, João Paulo Capelanes, você e Danilo Castro. Ó, formação é a seguinte, tá, João Paulo? Você só na marcação, só dando toco. Danilo Castro chutando ali do perímetro para 3. Vai subir a bola.
mais um primeiro ataque aí pra nós. Vai o primeiro ataque aí, ô João Paulo Capelanes. Vamos nessa, Martelli, porque nós decidimos acreditar. Jogaço na Arena Bercy em Paris, quartas de final. A bola laranja vai subir. De um lado, a busca pelo sonho. Do outro, o Dream Team, a seleção norte-americana. A bola laranja vai subir. O Brasil inicia com Marcelinho Huertas, Gui Santos, Léo Mendel, Raulzinho e Caboclo. Toda a expectativa na Arena Bercy. Afinal de contas, é o Brasil em busca de quem sabe jogar mais uma semifinal das Olimpíadas Paris 2024. Vamos juntos, sobe a bola laranja. E o primeiro ataque é do Brasilzão. Vamos juntos com o Brasil. Aí, o Marcelinho Huertas vai organizando a jogada ali na zona morta, tenta o primeiro tiro, a bola bate no ar, não cai. É rebote para a seleção norte-americana. Começa a emoção por aqui, Pedro Martelli, por enquanto 0-0. É, meu caro João Paulo Capelani. Como é que é o quinteto titular dos Estados Unidos aí, ô Capelani? É duro, rapaz. Stephen Curry, LeBron James, Embiid, Holiday, Booker. Tudo e mais um pouco fora o banco de reservas dos homens, hein, Martelli? É, mas não passam na porta da academia D14 de Danilo Castro. Nenhum deles joga. Nenhum deles joga. Vamos lá, minha gente. Estamos de olho. Marcelo Romano tá de olho também no handball feminino. Jogo parado aqui no estádio Marcelo Velodrome. Marcelo Romano, Noruega e Brasil. É isso, Romano? Já, Marcelo Romano com as informações do handball feminino. Comecinho de jogo lá também, 32, quase 33 minutos jogados. Voltamos ao estádio Velodrome, placar de 1-0, o Brasil tá vencendo o jogo. Brasil precisa demais encontrar esse segundo gol. Desperdiçou algumas chances, domina do lado direito. Priscila tenta escapar da marcação, vai ganhar lateral não. A arbitragem deu o lateral para a seleção da Espanha, hein? 33 jogados deste primeiro tempo, a grande semifinal do futebol feminino olímpico. Tá valendo vaga na final. Placar de 1-0, o Brasil vence o jogo. Trabalha a seleção brasileira, domina do lado direito. Ludmilla tenta o passe por dentro, fica no bate-abate, volta para Tarciane. Tarciane tenta ser jogando no campo de retaguarda, volta na entrada da grande área. Lorena livre de marcação, vai ser jogando inteira de verde para a seleção brasileira. Você curtindo em FM 90.9 na faixa estendida, pegando legal. Tá pegando legal, 86.3. Microfone da Bandeirantes trazendo para você emoções de Brasil e Espanha. 1-0 por enquanto. 1-0 por enquanto. Passou um tempo aí em 1 minuto e meio, deve ser 1 minuto e meio por aí no basquete. Quanto que tá o jogo, Capelani? Exatamente, o Brasil começa muito bem, o Caboclo voando, assim como o Gui Santos. Por enquanto, a seleção brasileira está vencendo por 7-4. 7-4 para o Brasil em cima da seleção norte-americana, Martelli. Vamos lá, vamos acreditar. Abriu muito bem o João Paulo Capelanes. Decidimos acreditar, tem que ser isso. Tem que ser isso. Se a gente não acredita, se os jogadores não acreditam, quem que vai acreditar? Assim como, por exemplo, acreditou, aqui foi até o final a Priscila, fez a pressão na goleira, ela errou, bateu nas costas da jogadora, entrou Olimpíadas, pode acontecer tudo. Todo mundo que está aí pode ganhar e pode vencer uma medalha. Por que não? É difícil, é complicado, mas coisas inexplicáveis já se passaram em Jogos Olímpicos. Placar de 1-0 no Velodrome em Marseille. Por enquanto vai dando o Brasil, 1-0 na grande final. Você ligado no microfone da Bandeirantes, Brasil vencendo o jogo. Handball também começa no handball feminino. Noruega e Brasil se enfrentam pelas quartas, tem quartas de final também. No basquetebol masculino brasileiro, o jogo tá parado, 35 minutos jogados. Vem pro campo de ataque a seleção espanhola, ganha escanteio na ponta esquerda, vai pra bola Tereza, tira essa bola daí, Brasil. Cruzamento na segunda trave, a Lorena passou da bola, sorte que não tinha ninguém da seleção da Espanha. Lá do outro lado, lado esquerdo, Ludmilla domina, acelera, Brasil, puxa o contra-golpe, Brasil. Ludmilla lança para o campo de ataque no facão, vai chegar Priscila, Catacu, por baixo tira. Yaya no círculo central do gramado, vem para botar para fora. Lateral, jogo parado. E a situação do basquetebol aí, Capelani? Para variar, o LeBron James jogando muito basquete nesse comecinho de primeiro quarto ainda. Faltando, fraquinho, né? Faltando aí 7-19, mas o Brasil tá atrás. O Brasil fica com 4 pontos contra 9 da seleção norte-americana. Mas vamos lá, Brasil, tem que acreditar, Martelli. Vou te falar uma coisa, e o Danilo Castro aí, já tá suando ou não?
Já, Pedrinho, tô suando bastante e o Brasil até atacando bem. O que falta é melhorar um pouquinho o aproveitamento dos seus arremessos. Quanto tempo esse Dream Team aí ia durar na sua academia D14, ô Danilo? Rapidinho, né? Não iam jogar, né? Iam participar ali aqueles últimos 2 minutos, né, do último período. Vamos acreditar, Danilo Castro e João Paulo, Capelanes, Brasil e Estados Unidos. No futebol, 36 jogados desse primeiro tempo, o Brasil desce no campo de ataque na meia direita, Jennifer perde a bola, aí não, contra-golpe espanhol, lançamento nas costas, Tarciani. Vem por baixo na cobertura para tirar, errou o passe a Olga. Vem para o campo de ataque a seleção do Brasil, vencendo por 1-0. 36, quase 37 minutos jogados deste primeiro tempo. Tem que acreditar, Brasil, tem que acreditar, Brasil. Vai, Brasil, para ataque, lançada, Priscila na cara do gol, é só fazer. Perdeu! Que impressionante o gol que perde a Priscila para a seleção brasileira. Essa zaga espanhola bate cabeça em todo ataque. A Yaya lançou nas costas de duas. A Priscila saiu na cara do gol. Ela e a Catacu. Todo sonho do atacante é isso. Sair na cara do gol livre. Ela bate do canto direito para fora do gol, Milhose. Não pode fazer isso num jogo desse tamanho. Contra a atual campeã mundial, mais uma chance desperdiçada. A terceira chance clara que o Brasil manda para fora no lançamento espetacular da Yaya. Priscila, que foi gigante para marcar pressão no gol do Brasil. Agora tira demais da goleira, se precipitou o atacante e segue 1-0. Luiz Oliveira, não se pode perder 1, nem 2, nem 3, agora 4 chances para a seleção brasileira, Luísa. Esse é daqueles lances que a gente lamenta e que pode fazer falta na frente. A gente espera que não, mas um belo passe da Yaya, que aliás ela vem encontrando muitos espaços, ela vem sendo esse elo ali entre a defesa e o meio de campo e o ataque do Brasil, vem sendo importante. E a Priscila, que é a jogadora mais nova desse elenco, ainda está ganhando experiência, mas numa Olimpíada você não pode cometer esse tipo de erro. Ela é centroavante, ela é goleadora, tem que chegar e matar, chamar a responsabilidade e resolver o jogo. Poderia estar 2-0 para o Brasil numa situação muito mais confortável. E agora continua 1-0. Então não pode perder esse tipo de chance. Brasil falta ser mais eficiente na partida. 38 jogados no primeiro tempo, Brasil 1, Espanha 0. Cara, o LeBron James tira a bola da gente, assim, com não ter respeito. Assim, mérito dele, não tem respeito no mau sentido. É impressionante que esses caras estão jogando, João Paulo Capelano. Não, é incrível, 16-6. O Brasil agora perde o primeiro tempo nesse primeiro quarto, faltando 5 minutos e 57 segundos para terminar. Impressionante como a seleção norte-americana já deu 6 assistências na quadra até agora. A torcida brasileira vem junto, acredita, mas não tá fácil. Começou pior do que aquilo que a gente poderia esperar, Martelli. Danilo Castro, 10 pontos de vantagem aí, Estados Unidos e Brasil. O jogo tá parado aqui, viu, Danilão? Exatamente, né, Pedro? E a gente vê uma imposição física muito grande da seleção norte-americana, né? Uma defesa bastante apertada, quer dizer, o Brasil jogando fora daquela zona de conforto e os Estados Unidos jogando como gostam, né? Uma transição impressionante, muitos contra-ataques e belos aproveitamentos dos arremessos de 2 e 3 pontos também. Você ligado no microfone da Bandeirantes, placar de 1-0, Brasil e Espanha, placar de 1-0, lá no basquete 16-6 para os Estados Unidos em cima do Brasil. O handball começou o jogo também entre Noruega e Brasil, handball feminino, importante a partida de quartas de final, é importante demais a seleção brasileira querendo manter vivo o sonho olímpico, tanto no futebol como no basquete, como também no handball. Como é que está a situação no handball, Romano? Olá, Martelli, início arrasador da Noruega, 5-1, a Noruega que tem 7 medalhas olímpicas em 8 participações. Romano, falar um negócio, tá difícil aí, Romano, pelo jeito? Tá difícil, o Brasil encontrando enormes dificuldades no ataque, técnico Cristiano Rocha já parou a partida, 5-1 para a Noruega, que é uma das favoritas a mais um ouro olímpico. 40 minutos jogados do primeiro tempo em Marseille, estádio Velodrome da França. 1-0, o Brasil está vencendo o jogo, se encaminhando para a grande final dos Jogos Olímpicos. Brasil dominado do lado direito, ganha escanteio, hein? A Tereza foi pela linha de fundo, escanteio de graça, hein? Escanteio de graça para a seleção brasileira na direita aí, Milhose. O primeiro para o Brasil, consegue ali na inteligência da Ludmilla, jogando a bola para o meio da área. É claro que agora a pressão vai para as espanholas, que já tiveram 4 chances e agora a bola na área será para a seleção brasileira.
Placar de 1-0, Brasil vencendo, capricha Brasil. Marca o segundo gol, Brasil. 40, quase 41. Escanteio para a seleção brasileira, cobrado do lado direito. É Yasmin na bola. Yasmin na bola, jogadoras brasileiras para o meio da grande área, entra esse gol, Yasmin para a bola, partiu, levantou, passou por todo mundo, corta Navarro na entrada da grande área, tira para botar para fora, é bola brasileira, domina, livre de marcação, Angelina sai jogando no campo de defesa, lá do lado esquerdo, pela meia esquerda, volta a jogada na entrada da grande área, rola a bola para Lorena, goleira brasileira inteira de verde, quebra para o campo de ataque, tenta o lançamento à frente, fazia proteção a Portilho, perdeu, recebe Caldentei por dentro, rasga por baixo a marcação brasileira, mas rasga parcialmente, a bola volta a Caldentei recua para Onga pela meia esquerda, ainda mais atrás pela quarta zaga, 41,5, Espanha sai jogando, pressiona Brasil, sobe essa marcação, Brasil vencendo para 1-0, domina do lado direito Navarro, volta a jogada para Hermoso recomeça pela quarta zaga para Paredes pela meia direita, chama Batre para o campo de ataque, por baixo, chega para botar para fora Thaís, firme para colocar em lateral, posse de bola para a seleção da Espanha, cobrar no campo de ataque, 1-0, Brasil vence. Você curtindo no microfone da Bandeirantes, semifinal dos Jogos Olímpicos, Brasil 1, Espanha 0, lá na Arena Bercy, vai dando sorte a seleção americana, hein, Capelani? Vai, quanta sorte. Eu conversava com o Castro aqui, o Danilo Castro, e realmente mais do que o triplo já foi aberto, pelo menos esse primeiro quarto, hein, Danilão? Exatamente, né? Mais do que o triplo, a seleção norte-americana muito bem na partida, Stephen Curry fazendo um jogo sensacional, Joel Embiid também, e Tyrese Haliburton, que daqui a pouco entra na quadra, mais um belo armador dos Estados Unidos. 42,5, a situação no basquete, monitorando João Paulo Capelanes e Danilo Castro. 1-0, Brasil vai vencendo na bola. No futebol feminino vai dando o Brasil na grande final contra os Estados Unidos, mas vem a Espanha, Aitana. Linha lateral da grande área, pela meia esquerda, penteia, desarmada na bola. É o nome do jogo até aqui, Angelina. Ela tem o faro, ela tem o tempo e ela desarma na bola, Bruno Milhozzi. Impressionante que está jogando, 24 anos para ela, jogadora de muita qualidade, atua nos Estados Unidos, no Orlando Pride, capitã também com a faixa no jogo de hoje. Placar de 1-0, o Brasil está vencendo o jogo, Brasil vem para o campo de ataque, desarmado o ataque da Espanha, capricha Brasil, Jennifer lança por baixo, era para Portilho, corta a marcação por baixo, firme, chega para tirar a zaga da seleção da Espanha, que desce em contra-golpe pela meia esquerda de novo, Caldentei lançada, rasga a Ludmilla para botar para fora. Foi para fora em lateral, Luiz Oliveira, finzinho do primeiro tempo, 1-0 para o Brasil. A seleção brasileira tenta subir um pouco a marcação para pressionar, para a Espanha não ter tanto controle do jogo. Vai daí, Marcelo. Vem pro ataque, Paraluelo dentro da grande área, cruzou por baixo, Angelina bota pela linha de fundo. Que bola da Olga nas costas da zaga, invade a grande área, Paraluelo cruza. A Angelina corta caminho, antecipa, tira. Como tá jogando hoje, Milhozzi? Que inteligência da volante brasileira para recompor o sistema. Com muita liberdade, a Salma invadir a área. Quase a chance da seleção espanhola, que tem um escanteio. Escanteio para a seleção da Espanha. Só pode bola de 3 agora no basquete aí. Escanteio para a seleção da Espanha. Vai para a bola, Tereza levantou, saiu a goleira mal, deu toque de cabeça, tira a zaga. Volta na direita para Aitana. Aitana na quina da grande área, campo de ataque. Levantou a bola rasteira, Lorena por baixo. Vem a goleira brasileira no finzinho do primeiro tempo. Só pode bola de 3 por aí, ô Capelanes? E não dá nem pra ficar feliz que o Caboclo, Bruno Caboclo, fez uma cestaça de 3 no arremesso maravilhoso, só que logo no lance seguinte, o Booker, pra variar, dá uma finta de corpo em cima do Gui Santos e joga na zona do perímetro para mais 3 pontos. A seleção norte-americana vai vencendo, 26-14 no primeiro quarto, faltando 3 minutos e 10 segundos, Martelli. Danilo Castro, avisa o pessoal, tem que saltar e dar toco, viu? Eu ensino muito isso lá na sua academia, salta e dá o toco no Lebron ali. É fácil, viu, Pedro? É fácil. Entendeu? Olha o Elia Júnior aí, Elia. Te falar, ó, montou o time aqui, ó, eu, você, Danilo Castro, Capelanes e o Romano, pronto. O único que escapa entre todos nós é o Danilo. Agora, aqui é interessante, dentro do ginásio é muito interessante, porque toda vez que o Joel Embiid pega na bola, é uma vaia impressionante. Por quê? Porque o Embiid poderia ter jogado pela seleção francesa, então é fato. Como ele optou para jogar pela seleção americana, a vaia é uníssona aqui, impressionante. Ou seja, temos muitos franceses também aqui na Arena Bercy.
Atualizando a situação também de momento, como é que tá o jogo do handball feminino, Noruega e Brasil. Deixa eu ver aqui, Brasil desce, Angelina, entrada da grande área, bateu no gol, travada pela marcação. Romano, melhoramos no jogo, Marcelo Romano. Não, Martelli, a Noruega abre uma vantagem maior, agora 9-3. O time brasileiro com dificuldades, principalmente com a Bruninha, sua principal jogadora, não consegue finalizar para o gol da Noruega. Mais 4. Vamos até 49, vamos até 49. O Brasil tá vencendo 1-0. Você chegando agora tá falando, mas é handball, é basquete, é futebol, é o quê? É tudo junto, meu amigo. É Jogos Olímpicos de Paris 2024. Brasil, vamos lá. Brasil vencendo a Espanha na semifinal do futebol feminino. 1-0. Estamos passando a grande final, onde por lá já espera os Estados Unidos. No basquete nas quartas, Brasil 14, Estados Unidos 27. Jogaço, hein? Mas é difícil contra o Dream Team americano. No handball, Noruega vai vencendo nas quartas o handball brasileiro feminino. 3 jogos simultâneos para você ligado no microfone da Bandeirantes. Brasil desce para o campo de ataque. Aí não caprichou no domínio não a Angelina, mas o passe também não era redondo. Em Marcelo, Velodrome, 47, vamos até 49. 1-0 para o Brasil. Contra-golpe para a seleção da Espanha, desce do lado esquerdo na canhota, domina Olga. Olga fita a marcação pela meia esquerda para Aitana. Aitana ergue a cabeça, passe bom no buraco da zaga brasileira. Aitana dominou, linha de fundo, cruzou para Hermoso dentro da grande área, escapou da marcação. Paraluelo fintou atrás, está pedindo Navarro. Paraluelo solta, é para Tereza. Tereza não bate no gol. Meia lua da grande área, gira o jogo na meia direita, trabalha a bola, Batley, ergue a cabeça, fecha Brasil, tira essa bola daí Brasil, Batley, cruzou por baixo, Angelina no peito e depois no peito da perna direita tira. 2 toques na bola, só da Angelina no jogo, hein? A Angelina domina o meio de campo do Brasil, quase 48. Quem é esse ruim de basquete aí que vai pro lance livre, ô Capelanes? O famoso Kevin Durant, camisa 7, ala pivô do Phoenix Suns. Mais um lance livre para a seleção norte-americana. Deu sorte. Deu mais uma sorte ali, o Elias. Que sonho, deu muita sorte. Sai LeBron James, entra Kevin Durant, é uma tranquilidade. Não, esse lance livre aí, ó, foi para mais um agora. Sorte, caiu de novo, Capelanes. Vou falar um negócio. 29-17 por lá. Olha, vai terminar o primeiro tempo em Marcelo no Velodrome. O Brasil vai vencendo por 1-0. E esse primeiro tempo é Luiz Oliveira. Um bom primeiro tempo do Brasil, com a marcação muito acertada ali no meio de campo com a Angelina ou com a Tassiane um pouco mais atrás. Conseguiu fazer o gol numa jogada de esperteza ali. Atenção, lá vem Brasil, Portilho lançada, bateu no gol! Bateu no gol! Bateu no gol! Gol! Primeiro tempo, eu falava, essa zaga da Espanha gosta do buraco entre as zagueiras, elas gostam de deixar o espaço. Bola do lado esquerdo, o lançamento é bom para Yasmin chegou, Portilho nas costas da Olga, meia lua da grande área, ele filtra na marca do pênalti, ergue a cabeça de pé na direita, chapa pro fundo do gol, no canto inferior esquerdo, aquele abraço tá no gol, Catacu salta, mas não pega, Portilho na semifinal, um pé e meio na final agora, 48 do primeiro tempo, Portilho, Brasil 2, Espanha 0, Milhose. Vacila não, defesa espanhola, que as brasileiras estão ligadas no jogo, inteligente demais a Yasmin para lançar companheira de equipe. As bravas do timão conversam em Marsella e Portilho com liberdade, a deixadinha na qualidade para marcar. Pela segunda vez nos Jogos Olímpicos, o Brasil agora sim 2-0, bonito na frente, Martelli. Brasil tá bem à frente, 50 minutos jogados do primeiro tempo, Brasil 2, Espanha 0. Por enquanto vai dando o Brasil na final, termina esse primeiro tempo aí, minha amiga. Termina esse primeiro tempo aí, o Rebeca Welch. Que isso, hein? O Jorginho enterrou ali na cara do homem americano, é isso? Foi isso? Exatamente, Martelli. E tem um lance livre para o Brasil, porque ele acabou cometendo a falta. Faltando aí 27 segundos para o fim do primeiro quarto, o Brasil perde, mas está lá. 33-19, buscando, quem sabe, com o De Paula, mais um pontinho aí para o Brasa. Termina o primeiro tempo em Marcelo Velodrome. Brasil 2, Espanha 0, que jogo da seleção.
Estamos, por enquanto, na final dos Jogos Olímpicos do Futebol Feminino. O intervalo vai ser rápido aqui no microfone na Bandeirantes. Na volta a gente estará com basquete, handball, tudo junto, futebol na Bandeirantes. Jogos Olímpicos de Paris 2024 é na Bandeirantes. Olimpíada Paris 2024 na Bandeirantes. Brasil! Rede Bandeirantes de Rádio. Perrengue na obra atrapalha a vida de qualquer um, não é mesmo? Com a Manco Vavin, você tem produtos da mais alta qualidade e fáceis de instalar. Fazemos de tudo para que sua obra aconteça sem preocupação, para você se concentrar no que realmente importa, como torcer pelo Brasil nos Jogos. Não deixe a obra atrapalhar sua torcida nas Olimpíadas. A Manco Vavin faz acontecer. A Manco... Carolina, vou te levar pra casa, Carolina. Na mesa da sua casa não pode faltar o verdadeiro iogurte mais frutas, com 8 vezes mais frutas. São 6 sabores, um melhor que o outro. Vou te levar pra casa, Carolina. Comece pelos preferidos do Brasil, coco com abacaxi e frutas vermelhas. São muitos sabores com muito mais frutas. Vou te levar pra casa, Carolina. Conheça Carolina e surpreenda-se. Rede Bandeirantes de Rádio. O mercado imobiliário tem seu espaço na Rádio Bandeirantes. Os principais lançamentos, oportunidades de investimentos, entrevistas especiais e tudo que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Toda sexta às 10 da manhã, com reapresentação aos sábados às 10 horas, na Rádio Bandeirantes FM 85,7. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Band Cidade com Walter Sena. Um programa que traz notícias importantes sobre os acontecimentos diários das cidades da região. De segunda a sexta, a partir das 10:07 da noite, na Band+. Jogos Olímpicos de Paris, na Rádio Bandeirantes. Campeonatos, vamos fazer o seguinte, ó, o jogo tá parado, obviamente é intervalo de jogo, no Velodrome Marseille, a bola não vai rolar. Toca daí, meu bom, toca daí que agora eu vou ver aqui a descida, vão ser 10 pontos na sequência do Brasil. Tomara. Entendeu? Vai daí, Capelani, Brasil e Estados Unidos. Vamos lá, por enquanto, fim de primeiro quarto, seleção norte-americana vai vencendo a seleção brasileira por 33-21. Vamos daqui a pouquinho para a quadra, na Arena Bercy, em Paris, com Elia Júnior, mas antes, Danilo Castro, o primeiro quarto que todo torcedor pelo menos colocou à disposição para acreditar, sonhar, pelo menos até agora é de graça. Mas o sonho vai se transformando num pesadelo nesse primeiro quarto que nós vimos, hein, Danilão? É verdade, né? Mas a gente observa uma grande diferença técnica entre as equipes. O Brasil não tem do que se envergonhar. Fez um belo primeiro quarto de partida. São 21 pontos contra essa forte defesa norte-americana. Inicia agora marcando uma zona 3-2. Esse segundo período, já com a equipe bastante mexida. A gente vê Iago na quadra, Benite, enfim. Vamos ver o que o Petrovic vai tirar da cartola para tentar surpreender os norte-americanos. E o Adebayo já faz mais 2 pontos para a seleção norte-americana, o pivô do Miami Heat. Alô, Elia Júnior, 35 para os Estados Unidos, 21 para o Brasil, aí na Arena Bercy, em Paris, Elia. Abração a você, KP, ao Danilo, estamos juntos aqui pela Rádio Bandeirantes, direto da Arena Bercy, completa e totalmente lotada, para acrescentar um pouquinho, além daquilo que o Danilo já disse, além da extrema qualidade dos jogadores americanos, é muita força física. Fisicamente eles são muito fortes, mas dão espaço, então a gente está vendo uma seleção brasileira que acredita e pode, obviamente, não ganhar a partida, mas fazer um dos seus melhores jogos históricos
contra esse time genial americano, meu caro Capê. Tomara. E agora a gente vê o Gerginho, ele tentando chegar ali na bandeja, não consegue fazer nem mesmo o arremesso. O jogo está paralisado, 8 minutos e 57 segundos para terminar o segundo quarto. Repito para você, chegando agora na Rádio Bandeirantes. Seleção norte-americana vai vencendo a seleção do Brasil, 35-21. E a posse de bola para a seleção dos Estados Unidos. Com muita qualidade, né? É impressionante. Alguns jogadores já, entre aspas, dando aquela descansada. E vai tentar descer mais uma vez ali na zona do perímetro a equipe norte-americana. Com o Duran, vai para arremesso para 3 e volta do rebote. E é impressionante, Danilo Castro. Toda hora o rebote é norte-americano agora com o White. Perfeito, Capelani. Você e o Elia destacaram muito bem a qualidade, né? Você vê o Kevin Durant sai do banco de reserva, junto com o Bam Adebayo, o White, que é campeão da NBA, enfim, é muita qualidade para esses Estados Unidos, mas o Brasil competindo bem. E tentando agora se fechar mais uma vez na linha dos 3 pontos, vem o arremesso, cai a cesta para a seleção norte-americana, vai ampliando a vantagem, 19 pontos agora a vantagem norte-americana, 40-21, a posse de bola para a seleção brasileira. Aí Benite, Marcelinho Huerta se apresentando também, muito fechado aí o sistema do time norte-americano, que já retoma a posse de bola no 3 contra 2 agora. De novo na levantada, não, o jogo já estava paralisado. Já estava paralisado, uma falta ali em cima do Iago. Ou o Iago que de fato cometeu essa falta aí, pelo menos foi assim que interpretou a arbitragem, hein, Danilo Castro? Exatamente, né? No primeiro momento foi falta do Iago sim, já no segundo foi falta do ataque, mas você vê aí a diferença física, né? Como vai alto o armador norte-americano, o Derrick White, e estava ali sendo defendido pelo Iago. O Brasil precisa voltar a atacar bem, porque defender Estados Unidos é sempre muito difícil. Tem que contrabalancear com seu ataque. E faltando 7 minutos e 53 segundos para o fim do segundo quarto. Vamos lá, Brasil! Eu escolhi acreditar. Quem sabe agora, seleção brasileira com a posse de bola. Vai tentando alternar os lados da quadra. Aí o Marcelinho Huerta solta com o nosso monstrinho. Aí o Iago ameaça na linha de 3. Foi bloqueado por a frente. Chega de novo o Marcelinho Huerta. Quase perde a posse de bola a seleção brasileira. Vem de novo outro tocaço da seleção norte-americana. Não tem um único espaço na quadra ofensiva brasileira, Elias Júnior. Verdade, o Huertas volta à quadra agora, sai o Benite, mas eu sou sincero, além do Benite, agora sai também o Iago. O Iago, desde que ele entrou, o Brasil caiu muito de produção. Então, entendo que o Petrovic tenha que escolher aí pelo Marcelinho Huertas e também pelo Raulzinho. Eu tenho certeza que o Danilo deve pensar da mesma maneira. Não, penso sim, concordo com você, Elia. Foi a volta do Huertas providencial, porque o ataque do Brasil pelo menos estava fluindo, né? Nesse momento, parou de fluir. E não tem que se desgastar tanto assim, que foi um grande problema da seleção brasileira no seu grupo B contra a França, Alemanha e Japão. Acabou morrendo fisicamente na reta final da partida. Não pode acontecer nem de perto isso contra a seleção norte-americana. E aí o Brasil, outra vez a retomada. Anthony Davis fica com a posse. Vai tentar contra-atacar a seleção norte-americana. Vem aí para fazer, quem sabe, quase, hein, o Danilo Castro. Quase rola aquela ponte aérea que todo torcedor, mesmo torcendo contra a seleção norte-americana, curte enxergar, curte ver. Mas a nossa sorte são as regras FIBA, né? Na NBA eles não estão acostumados que a arbitragem marque esse tipo de falta. O contato é um pouco mais permitido. Aí no basquetebol FIBA você vê que eles acabam sofrendo com algumas penalizações. Exatamente, lembrando que essas faltas e penalidades nas Olimpíadas são 5 faltas individuais que já excluem, na NBA são 6, né? E aí a seleção brasileira mais uma vez, com o Marcelinho, dá aquela ameaçada, poderia ter chutado, preferiu não fazer o arremesso. Outra vez, tenta o arremesso ali em cima do pivô e perde a posse de bola, tenta a recuperação rapidamente o Duran. E aí, acabou recebendo mais uma falta na quadra ofensiva e o Duran tá reclamando ali com a arbitragem, pedindo um pouco mais de atenção também nessa ligada de contra-ataque. Seleção norte-americana vai vencendo a seleção brasileira 40-21. Mais uma vez a posse de bola para a seleção norte-americana. Vai tentar uma jogada por ali o Adebayo. Marcação firme, forte da seleção brasileira. Mais uma vez perto dela, tá por ali o Jorginho. Samba em cima dele o Duran, vai pra bandeja, ela bate no ar, não cai. E aí volta pro Davis, bate no ar, não cai. E outra vez o rebote da seleção norte-americana. Mas fica fácil pro Brasil. Quem sabe escapar lá pelo lado esquerdo. Mas aí, um lance meio esquisito pro Brasil, hein, o Danilo Castro. O Davis reclama de uma não marcação de falta lá debaixo do garrafão. E eu concordo com ele, foi falta assim do Anthony Davis, a arbitragem deixando alguns contatos, permitindo alguns contatos, mas dos dois lados da quadra.
Posse de bola para a seleção do Brasil, lá na zona morta, hein? Cabe até o arremesso para tentar diminuir um pouco essa vantagem da seleção norte-americana. Vem aí para a bandeja, mas está enterrada! Vamos cravar, Lucas Dias! O rei dos fadeaways, ele dá uma enterrada para levantar o estádio. 40-23, é isso que o Brasil precisa para levantar o ginásio aí na Arena Bercy, Elia Júnior. E para levantar ainda mais o ginásio, você vai curtir agora, já que temos um pequeno delay aí, 3 pontos do Jorginho. O Brasil faz uma enterrada com o Lucas Dias e 3 pontos com o Jorginho, ou seja, são 2 bons ataques da seleção brasileira, tanto é que o Steve Kerr pede tempo. Acho interessante porque você não tem só craques na quadra no time americano. Steve Kerr é uma das lendas como treinador da equipe americana. Ganhou muita coisa de fato o Steve Kerr. Agora, Danilo Castro, faltando 5 minutos e 30 para terminar esse segundo quarto. O Jorginho levantou a galera com uma cestaça de 3 pontos. E o Lucas Dias deu aquela enterrada, um pouquinho nessa, não vou usar o termo soberba norte-americana, mas pelo menos esse marasmo, porque os caras estão jogando sem muita força, mas o Brasil está chegando aí, Danilo Castro. Perfeito, e a qualidade do Alexander Petrovic, né, que efetuou as trocas no momento certo. Você vê que o Didi entrou muito bem. Essas 2 jogadas que você comentou foram criadas pelo Didi, foram 2 assistências do Didi, e o Brasil volta aos trilhos conseguindo atacar a defesa norte-americana. Vamos lá, temos também em destaque o handball brasileiro. Se tá difícil no basquete masculino, tá difícil também no handball feminino. Alô, Marcelo Romano, como é que tá o primeiro tempo do Brasil aí, Romano? Olha, Capelanes, Noruega atropelando, 16-8. Brasil com enorme dificuldade para concluir os ataques, proporcionando diversos contra-ataques para as norueguesas, que vencem com facilidade, 16-8, restando 1 minuto para o término do primeiro tempo, Capelanes. Maravilha, vamos torcer também para a seleção feminina de handball, para tentar diminuir essa vantagem para a seleção norueguesa. E aqui a gente torce junto. Vamos lá, Brasil! Eu decidi acreditar! Vamos juntos, Brasil! 40 para a seleção dos Estados Unidos, 26 para a seleção brasileira. E aí o jogo retomado, ótima jogada da seleção brasileira, vai partir para o contra-ataque, hein? São 4 contra 3, vamos de 3 para o Brasil! 11 pontos a diferença, o Huertas, monstro! O nosso capitão chama a responsabilidade e diminui para o Brasil. Agora é a vez na zona morta ali da seleção norte-americana, o árbitro paralisa e pega mais uma falta. Brasil tem que tomar cuidado com essas faltas aí, mais uma do Jorginho, hein, Danilo Castro? Exatamente, né? Jorginho que entrou muito bem, o Huertas voltou, Bruno Caboclo, que é o grande diferencial, melhor atleta da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos 2024. E agora Stephen Curry já volta para a quadra, chamando a responsabilidade também. Fica com a posse de bola, a seleção norte-americana vem mais um arremesso, bate no aro, não cai, é rebote do Brasil, Elia Júnior. Verdade, você mata a charada, o técnico Steve Kerr volta com o time titular, volta com o Joel Embiid, volta com o LeBron James, ou seja, ele sentiu um momento, Stephen Curry também volta, não tem mais molezinha não. A partir de agora, quando essa diferença cai para 9 pontos, o time americano muda de figura. É isso aí, lembrando que a diferença está em 9 pontos e 9 pontos também para o nosso capitão, chamando a responsa aí o Marcelinho Huertas. Vamos fazer o seguinte, ó, faltando 4 minutos e 28 segundos para o fim do segundo quarto, ainda dá, Brasil. Eu decidi acreditar, 40-31, aí de volta com emoção da segunda etapa de, por enquanto, Brasil 2, Espanha 0. E claro, em instantes, ao longo da jornada esportiva, mais destaques do handball feminino e claro, o Brasil que está nas quadras da França, buscando avançar a semifinal do campeonato do basquete. Alô, Pedro Martelli. Vambora, João Paulo Capelanes, intervalo de jogo agora sim, caminhando para o final, em Marcelo na França, invertem seus lados, a Espanha à esquerda, Brasil à direita, semifinal do futebol feminino, 2-0 para o Brasil, 2-0 para o Brasil, tem que segurar 45 minutos a seleção brasileira. E aí é o seguinte, se tiver definido aqui, se a gente tiver bem aqui, vou torcer para que isso seja verdade, que a gente não sofra, inclusive, no segundo tempo, eu vou querer ficar no basquete, hein? Que o homem tá chegando lá, hein? O Caboclo tá chegando. 8 pontos de diferença entre Brasil e Estados Unidos. Agora, por que a queridíssima tá esperando para autorizar o início do segundo tempo, hein? Todo mundo postado ali a 2, 3 minutos.
Brasil à direita, Espanha à esquerda. Bate na bola para Luelo. Começa o segundo tempo. Curtindo o futebol da Bandeirantes, mais 45 minutos, valendo vaga na grande final. Brasil 2, Espanha 0. Que primeiro tempo. Estamos batendo a atual campeã mundial. A Espanha. Brasil 2, Espanha 0. Semifinal dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, tá dando o Brasil. Mais 45 minutos de jogo pela frente, mudou. Confirmando as alterações, seleção da Espanha. 18, Olga deixou o campo, entrou a 5, a Hernandes. Também a 7, Atenea vai entrar na seleção espanhola. Vamos ver quem vai sair no time que tá perdendo por 2 a 0. Cara, aí não. A Atenea marcou o gol contra nós. Primeiro gol, inclusive, na fase de grupos. Ela voltou, hein? A tal de Atenea. Ai. E o jogo já tá parado por quê? Já tá parado, tem uma jogadora do Brasil sentindo. Vamos pro basquete então. O Brasil tá chegando, vai remando aí, vem o Stephen, o Kerr, treinador. É chato esse Kerr também, ó, Capelani. Chato. Deixa esse pessoal no banco aí, ó. Não. Deixa o LeBron no banco, o Curry no banco. Pois é. E ele voltou praticamente com a formação inicial, como lembrou muito bem o Elias Júnior. Curry, LeBron James, Embiid, Holiday, Booker. E um detalhe, agora tem um lance em revisão, hein, Danilo Castro? Exatamente, né? Lance em revisão e o jogo que agora toda a posse de bola passa a ser muito importante, porque a reação do Brasil já fez mudar, inclusive, a feição dos atletas norte-americanos. Estão mais concentrados. Já fizeram aqui a revisão do lance, vamos aguardar a decisão da arbitragem. Eu, sinceramente, acompanhando o jogo aqui, eu não entendi o porquê dessa revisão, mas vamos lá. É até um momento de expectativa do Aleksandar Petrovic, o nosso técnico croata, para que ele chame aí os jogadores na quadra de jogo e passem aí as últimas orientações. Faltando 4 minutos e 3 segundos para terminar o segundo quarto. Vamos lá, Brasil, decidir acreditar. Estados Unidos vão vencendo a seleção brasileira 42 a 34. O jogo voltou aí, Martelli. Toca daí, qualquer coisa eu falo assim, ó. Oi. Aí a gente passa daí. Lembrando que estamos no intervalo também, Marcelo Romano, com o handball feminino. Infelizmente, o Brasil tomou um amasso da Noruega na primeira etapa, hein? Isso mesmo, Capelanes, 16 a 8 para a Noruega, fim de primeiro tempo. Olha, eu imaginava uma vantagem da Noruega, mas não desta forma. O Brasil não conseguiu sequer chegar a 10 gols. Tomando o dobro, hein? 8 a 16, mas vamos lá, Brasil! E aqui o Brasil fazendo bonito, em menos de 4 minutos para terminar o segundo quarto. Stephen Curry tá ali com seu protetor labial tradicionalmente mordendo mesmo. Vamos aguardar. Alô, Pedro Martelli, seguimos de olho no handball e no basquete masculino. Vambora, Capelanes, vambora. 2 para o Brasil, 0 para a Espanha. O Brasil está vencendo por 2 a 0. O Brasil se encaminhando para a grande final dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Relógio marca 3 minutos jogados deste segundo tempo. Brasil 2, Espanha 0. Mexeu mais uma Espanha aí, Milhossi. Confirmando a 15, Eva Navarro deixou o campo, entrou a 7, Atenea Del Castillo, que marcou o gol contra o Brasil na fase de grupos. Placar de 2 a 0, o Brasil está vencendo o jogo, tenta descer para o campo de ataque na meia esquerda, perde a bola, Priscila tá com... a Priscila tá com uma raiva nos olhos. Toda a bola que ela ganha, aquela disputa, ela sai olhando e afunda os olhares da adversária. Ô Luísa, o que muda, Luiz Oliveira com as alterações da Espanha. Tem que ter muito cuidado com a Atenea, porque é uma jogadora que aproveita o espaço para infiltração. Saída errada agora da Espanha, mata Brasil, mata o jogo, perdeu! O que acontece com a Espanha que não consegue sair? O recuo da capitã dentro da pequena área, a goleira estava longe, a Jennifer deu tapinha, buscando a Portilho. Aí a Portilho chegou, e não era Portilho não, era do lado direito, a Ludmilla. A Portilho deu tapinha, a Ludmilla com o gol aberto na direita, deixou a bola passar, Milhose. E dá um medo, né, Martelli? Porque as chances vão se acumulando, o Brasil perde muitas oportunidades. Vem de novo, saiu jogando uma seleção da Espanha, bateu no gol, agora foi fominha. A Priscila foi fominha. 3 jogadoras do Brasil. Na direita estava livre, aberta, sozinha.
a Portilho, a Priscila bateu da entrada da área para fora, Milhose. E bateu mal, parte externa do pé, não conseguiu acertar em cheio e a Portilho pela direita. Já perdemos as contas, mas são muitas chances desperdiçadas, ainda bem que o Brasil vence por 2-0. O Brasil precisa definir melhor, porque vem muito bem na partida, vem jogando de forma concentrada, disciplinada, pegando os espaços, mas na hora de fazer o gol acaba cometendo esses erros. E aproveita muito bem os passes em profundidade também, pegando as costas da defesa adversária. Mas a gente está falhando, podia ser até uma goleada essa altura. Nossa, não podia? você foi bem agora. Do tanto de chance que a gente perdeu, podia estar uma goleada. Podia estar uma goleada para o Brasil. Como é que tá a situação, basquete? Eles seguem dando sorte, ô Capelanes? É, muita sorte, né? Principalmente com o LeBron James, que faz uma jogada sensacional agora. A seleção norte-americana vencendo 50-36, faltando aí 2 minutos e 40 segundos para o fim do segundo quarto, Martelli. Danilo Castro, tá difícil, Danilão? Bastante difícil, principalmente quando os Estados Unidos retorna com seu quinteto inicial, né? A gente vê que existe uma diferença física e técnica muito grande. Placar de 2-0, 5 minutos jogados Pedro. em Marcelo. Fala, Elias Júnior, diga lá, Eli, amigo. É impressionante como o Danilo enxerga o jogo mesmo estando no Brasil. A diferença física é grande e a qualidade do time titular, por mais qualidade que o reserva americano tenha, a qualidade do titular é outra. Parabéns aí ao Danilo, que enxerga muito basquete. Não, e a impressão que passa, Elia, Danilo, Capelanes, é que assim, quando encosta no placar, eles botam o quinteto, aí tenta abrir ali 15, né, mais de 2 dígitos à frente e aí descansa, não é isso, Danilão? Exatamente, né? E esse quinteto vai cansando o principal quinteto brasileiro. Então, daqui a pouco entram os reservas dos Estados Unidos e vão ter um pouco mais de facilidade para jogar. Danilo Castro, João Paulo Capelanes, Elias Júnior, Elia em Paris. E essa dupla monitorando também o que acontece no basquete masculino, quartas de final, Brasil e Estados Unidos. Já começa o segundo tempo do handebol feminino também pelas quartas. Noruega e Brasil, quanto é que estava o placar? Quanto é que estava o placar antes do intervalo, hein, Romano? 16-8, ainda intervalo. Técnico brasileiro Cristiano Rocha tentando alguma solução, pelo menos para o ataque brasileiro voltar a funcionar muito abaixo do normal nesta primeira etapa, Martelli. Em Marcelo, no Velodrome, no estádio Velodrome, semifinal do futebol feminino, Brasil 2, Espanha 0, escanteio para o Brasil na direita, Yasmin na bola, capricha Brasil, Yasmin levantou, deu toque de cabeça, o terceiro, para fora do gol! Inacreditável a chance que a Jennifer perde. O toque de cabeça na primeira trave da Thaís. Ela saiu livre na segunda trave, a Jennifer. Embaixo do travessão, ela foi com a perna direita. Era com a perna esquerda. Passou da bola com o gol aberto e foi pela linha de fundo, Milhose. Pedro Martelli, incríveis as chances perdidas pelo Brasil. Agora faltou a Jennifer se jogar. Errou no direcionamento, a cabeçada perfeita da Thaís. Por muito pouco o Brasil não abre 3-0 e não é a primeira vez. Ô Luiz Oliveira, cadê o terceiro gol? 2-0, dá uma tranquilidade, dá mais o terceiro ainda mais. A gente quer segurança. Ninguém quer sofrer mais não, Luiz Oliveira. Chega, ó a Espanha chegando, inclusive. Aitana na linha de fundo, cruzou por baixo. Thaís espirrou o taco, mas mandou para escanteio, Milhose. E que susto que dá na torcida brasileira, que imaginou a possibilidade de um gol contra, porque ela enche o pé na direção do gol, acaba mandando por cima, a Thaís consciente pelo menos para afastar essa bola. Seleção da Espanha responde. Na última fase tomou 2-0 e buscou contra a Colômbia, tomara que não repitam agora. Vem a Espanha, cruzamento da meia esquerda, Tereza levanta na segunda trave, Lorena soltou a bola, vai pintar o primeiro da Espanha, Tarciane tira. A Lorena soltou a bola, ficou viva dentro da grande área. Quarta marcação, rebote é da Espanha na meia esquerda, rasga por baixo. Lauren corta para a seleção brasileira. Que sufoco aos 8 do segundo tempo, Luísa. Ufa, o Brasil tem que manter o ritmo, a concentração, porque as espanholas são muito perigosas. Agora a Paralelo chegando mais uma vez, finalizando aí. E ela fez duas mudanças justamente para essa equipe chegar mais. Colocou a Alexandre, que é uma zagueira mais construtora, que é ágil, que sai com a bola. E a Teneia, que já fez o gol contra o Brasil, também é uma jogadora de frente. Esta sim, uma jogadora de frente que aproveita os espaços para infiltração. Então ela vai colocar o time mais para frente. E essa Espanha, ela cresce muito no segundo tempo.
Dos 7 gols que o time marcou até agora, 6 foram depois dos 24 minutos do segundo tempo. Então tem que ficar atento. Vamos sofrer o Capelanes. Oi. Não, pera aí, Capelanes. Escanteio, sofrimento aqui. Sofrimento aqui. Sofrimento aqui também. Escanteio para a Espanha na meia esquerda. Brasil 2, Espanha 0. Daqui a pouco a gente volta também. Vai passando pelo basquete em quadra. Basquete masculino perdendo para Estados Unidos. Escanteio, Tereza na meia esquerda para a Espanha. Levantamento na segunda trave. Paraluelo perdeu. Tava sozinha, Paraluelo, hein? Tava sozinha, dona Paraluelo, hein? Foi pro toque de cabeça, segunda trave, mandou pra fora. Arruma a bola de 3 aí, Capela. Nossa senhora, cara, é um show dos irmãos. É um show dos brothers, tá difícil, viu? Vamos lá, Capelães, como é que tá o basquete brasileiro aí? Tá quase impossível, os caras estão brincando de jogar basquete. 36 pro Brasil, 59 para a seleção norte-americana. Brasil tenta um contra-ataque agora com o Léo Mendel. Quem sabe agora vai tentar, já tomou o toco do Embiid. O Embiid tá impressionante, ele já fez 14 pontos no jogo. 14 dos 59 pontos que a seleção norte-americana fez. Faltando 49 segundos para o fim do segundo quarto. Fácil não está, hein, Danilo Castro? Não, nem um pouco fácil. A gente vê na diferença dos rebotes, né? São 26 rebotes para os Estados Unidos contra apenas 14 para os brasileiros, né? Aí é uma imposição física muito grande. Tá difícil aqui, Martelli, mas vamos acreditar. Tem todo o terceiro e quarto ainda para que o Brasil, quem sabe, possa pelo menos voltar a se aproximar. Chegamos a ficar apenas 9 pontos atrás do placar nesse segundo quarto. Agora já descambou porque o time inicial da seleção norte-americana voltou para essa reta final do segundo quarto, Martelli. Pô, mas teve um momento que a gente abriu 4-2 do Pedro. Quando começou, né? Tem que se prender a isso, Elias Júnior. Você falou que tá difícil, que tá sofrido. Eu gosto de sofrer ganhando de 2-0. Não sofrer perdendo de 60-36, não. Um pouquinho diferente, né, Elias? Aqui tá um pouquinho diferente mesmo. Aqui a situação tá aquele sofrimento antecipado. Aí é a realidade, né? Portanto, 61-36 do basquete para os Estados Unidos em cima do Brasil. Brasil e França. Brasil, ou melhor, Brasil e Espanha. 2-0, Brasil vencendo o jogo na França e Marcelo Velodrome. Relógio marcando nesse momento 11, quase 12 minutos jogados do segundo tempo. E o Arthur Elias trabalhando, Emílio assim. É isso, 2 alterações. Angelina vai descansar. Entra a 5, Duda. A Ludmilla também deixa o campo exausta com a 14. Entra a 9, Adriana, para fazer a ala pelo lado direito. Luiz Oliveira, mudanças no Brasil. Brasil agora, questão física, tem que segurar até o fim do jogo, né? O Arthur vem sofrendo muito com isso. A Angelina fez um primeiro tempo, foi monstra, fez cortes fundamentais para que o Brasil chegasse nessa vitória. Parcial, vamos manter assim. E agora a Duda Sampaio para continuar tentando essa aproximação aí no meio de campo. Agora a Adriana mantém a característica da Ludmilla, jogadora de velocidade, ela que faz um trabalho tático muito importante. Volta, marca, liga o ataque. E a gente espera que se mantenha assim também. Placar de 2-0, o Brasil está vencendo o jogo para cima da Espanha, valendo vaga na grande final dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Vai dando Brasil, handball, Marcelo Romano, handball nas quartas de final. Como é que tá aí, Romano? Início do segundo tempo, Noruega 16, Brasil 8. E agora há pouco, Martelli, Mihain Lopes, 41 anos, ganhou pela 5ª vez a medalha de ouro para Cuba na luta greco-romana. É uma lenda do esporte olímpico. Esse é bom, hein, o Marcelo Romano. E ele nem participa do ciclo olímpico, ele não disputa mundiais, vai só para a Olimpíada para ganhar a medalha de ouro. Tá com essa moral toda, hein? Que isso? Ô, louco, aí sim, hein? Aí sim. Vem Brasil pro campo de ataque, saída de bola errada da Espanha. A Espanha, cara, que isso? Eles não treinam, Luiz? Não tem treinamento de saída de bola? Toda hora a bola fica pro Brasil. O Brasil, não vou nem mais falar, a chance perdida que é redundante. O Brasil chega e perde, mas foram umas 6, 7. Era pra estar, sem brincadeira, não tô exagerando não. Era pra ter 4-0 pro Brasil fácil, ô Luizão. Que loucura, né? E tá em campo a atual campeã do mundo. E vendo, nem parece. A Espanha vem fazendo uns Jogos Olímpicos um pouco mais oscilante, um pouco irregular. Apesar de ter passado na primeira fase com 100% de aproveitamento, vem sofrendo. E atrás é onde essa seleção mais sofre. Vem a Espanha pro campo de ataque, lançada do lado esquerdo, Descia livre de marcação, a jogadora Tereza. Terminou. Vai ganhar mais um lateral. Qual período aí? Qual tempo? Segundo quarto terminou. Para nossa
Para nossa tranquilidade, Martelli, que a gente está sofrendo aqui, são 27 pontos de diferença, 63 para a seleção norte-americana, 36 para o Brasil. E ó, o último ponto, a última cesta da seleção norte-americana foi o famoso alley-oop, a ponte aérea. Mas como? Alley-oop, Essa é ponte aérea, né? O LeBron James, ele coloca o Jason Tatum numa situação maravilhosa para dar uma enterrada fantástica. É um banho de basquete até agora da seleção norte-americana, Martelli. Pô, mas eu vou falar um negócio pro Danilo Castro. Pera aí, deixa eu só ver esse ataque da Espanha. Na direita, domina a Aitana por dentro. Bom passe, Caldentei por baixo, rasga. Priscila tira o perigo. Ô Danilo, agora vai inverter os lados. Do primeiro pro segundo tempo aí, vai começar o terceiro período. Tem uma explicação porque o Brasil vai virar agora. O raio do aro é maior para eles. O nosso foi menor nesse tempo e agora inverte. Que é a nova regra, você tá sabendo, né, Dani? Então a gente vai ter um aro maior agora nesse segundo tempo. Não, tô sabendo disso agora, Pedrinho. Mas veja bem, os Estados Unidos jogando demais. Você vê que a defesa conseguiu conter o ataque brasileiro e com isso a vantagem chega a quase 30 pontos. O Elia, como é que tá o clima aí até o momento, nesse passeio americano? Olha, para quem é americano, o clima é festivo. Para quem é brasileiro, é de festa para poder acompanhar. Mesmo o Vaiado joga uma das partidas mais incríveis que eu tenho visto nos últimos tempos. É impressionante a imposição física dele, a força física dele, mas independentemente dele ser alto, ser forte, ele ainda tem muita qualidade no arremesso. Então é o tipo de jogador que desequilibra. E o LeBron? O LeBron, ele brinca de jogar basquete, porque além da qualidade no arremesso, ele tem uma visão para assistência. Olha, ô Danilo, não sei o que você pensa, vou em 10 segundos o tempo do ele. Em 10 segundos, eu nunca vi uma assistência tão brilhante quanto essa do LeBron, Danilo. Foi sensacional, né? Simplesmente sensacional. Você vê o passe, ele marcado na lateral, não precisou olhar para o Tatum. Você vê que eles se entendem no olhar, né, Elia? Muito bem, Espanha perdendo para o Brasil por 2-0. Intervalo de jogo no basquete masculino nas quartas de final. Bola rolando solta. Em Marcela, aos 16 minutos jogados do segundo tempo. Falta para a Espanha, na meia esquerda. Tira essa bola daí, levantamento para a área. Lorena deu um soco na bola. Rebote é da Espanha. Domina a seleção da Espanha, lado direito no campo de ataque. Volta a jogada por dentro. Patre gira o jogo na meia esquerda. Entrega o passe de primeira, tenta o passe. Perna esquerda na bola. Tereza na meia esquerda. Trabalhou na quina da grande área. Vem por baixo. A zaga brasileira tira. É bola pro mato, Duda Sampaio. Para pro mato. 2-0, Brasil vencendo, avançando para a grande final olímpica. Vem para o campo de ataque de novo a seleção da Espanha, falha. Priscila desce no contra-golpe para o Brasil, tem que segurar essa bola, perdeu a bola Priscila, desce em contra-ataque a Espanha, sem falta Priscila, sem falta. Firme, limpa por baixo, Priscila tira, é bote brasileiro, lançamento para o campo de ataque na meia direita, e aí a lança à frente para Portilho para cima da marcação, girou para cima, perde a falta à frente do Bandeira, ele não marca. Ele manda seguir. É a bandeira, né, o Milhose? Lá daquele lado, auxiliar 2. Isso, Franco Overton. Franco Overton mandou seguir o jogo. 17 minutos jogados deste segundo tempo. O que está acontecendo na quadra aí, ô Capelani? Não, por enquanto nada, estamos respirando aqui. Sim. Estamos respirando, tomando um fôlego, afinal de contas, 27 pontos de vantagem. Narra esse intervalo aí, Capelani. Narra esse... O que está acontecendo em quadra aí, Capelani? É um break, cara. É um break. É. Você gostou? É, estamos respirando. Daqui a pouquinho começa o segundo tempo aí. Vamos ver se o Brasil vira essa parada aí. Tomara. Bom, o pior é que a gente não tinha representante de break, né? Vai virar de lado, né? Então, Elia, mas o ar vai ser maior agora, Elia. Calma. Pô, tem que acreditar, cara. 63-36. Mas você precisa acreditar. Você precisa acreditar em Papai Noel também, não, Pedro, Capê. Eu entendo que vocês sejam narradores de muita qualidade e de muita crença. Ho, 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 ho. Tem que ser por aí, cara. Tem que ser por aí. 2-0 para o Brasil em cima da Espanha. Lateral para a seleção brasileira bater quase 20 minutos jogados deste segundo tempo. Manuel para o Brasil vencendo. Tá dando o Brasil na final. E pode vir Estados Unidos, hein? E pode vir os Estados Unidos porque pelo jeito o Brasil engrenou, hein? E agora, se falar um negócio, hein? Deixar a Marta jogar. Tem jogo ainda pela frente. Tem aqueles caras um pouco mais conservadores que estão falando em casa. Não fala nada ainda. Então vamos embora. Vamos com calma. Vamos com cautela.
Teve mudança na seleção da Espanha. A 3, Teresa, saiu, entrou a 12, Patri, que foi titular na vitória da Espanha sobre o Brasil na fase de grupos. Patri entra com a 12. Patri, Hernandes, Alexandre e Atenea. As mudanças na seleção da Espanha. 2 para o Brasil, 0 para a seleção espanhola. Luiz Oliveira. E já pode mudar a mudança, pode pintar a mudança no Brasil também, hein? Ana Vitória surgindo ali para conversar com o técnico Arthur Elias. Ela que tem sido uma jogadora muito importante no setor defensivo, na recomposição, para segurar esse ímpeto da seleção espanhola, que agora está se lançando para o ataque. Está ficando um jogo um pouco mais franco da seleção espanhola, tentando chegar ao primeiro gol, enquanto o Brasil continua apostando na velocidade, especialmente com a Yaya, acionando bastante a Portinho nessa ligação da defesa com o ataque. E Lorena caiu mais uma vez, hein? É, minha gente, vamos lá. Pode botando aí as acréscimos, ó. Tá caída, Milhões. Levando a mão ao joelho esquerdo, que tem até uma proteção, né? Ela já veio ao jogo com essa proteção. A Lorena, que vem sofrendo com dores musculares, dores nas articulações, parece que desde o início dos Jogos Olímpicos. Agora cai no gramado. Média é de 2 atendimentos médicos no gramado por partido da Lorena. Mais substituição que nada, até porque a Tainá não está nem mais à disposição, também lesionada. Hoje é a Luciana quem aparece no banco. A confiança na Lorena deve ser tamanha, viu? Porque o que teve de jogador aquecendo para entrar em todos os jogos e não entrou nenhum dia, nenhuma noite, nenhuma tarde. Ela vai ficando e fica sempre no sacrifício, Luísa. Ela sentindo bastante desde o início dos jogos, né? A Lorena que vem fazendo trabalhos diferenciados aí no decorrer dos jogos, entre os jogos, para que ela consiga atuar 100% fisicamente, e vem sendo uma jogadora fundamental para esse Brasil. Por isso que o Arthur Elias insiste tanto em mantê-la. E também, viu, Martelli, porque a gente tem muitas dificuldades ali atrás. Não temos zagueira no banco e também não temos laterais. Então tem que se segurar com o que tem. Placar de 2-0, o Brasil está vencendo o jogo e no handball, Marcelo Romano. A gente está engajando bem, Marcelo Romano. Olha, segundo tempo, um pouco melhor da seleção, mas a diferença ainda grande. 19 para a Noruega, 20 gols agora, 11 para o Brasil. Continua a dificuldade do ataque brasileiro em penetrar na defesa norueguesa. Bruninha de Paula com muita dificuldade, e assim a Noruega com os contra-ataques vai abrindo vantagem. Realmente é um adversário muito complicado para a seleção brasileira. É outro patamar a Noruega, Martelli. 21, quase 22 minutos jogados no microfone da Bandeirantes em Velodrome, estádio de Marseille, na França. O Brasil vai vencendo a Espanha. Vambora, Brasil! Vamos, Brasil! 2 para o Brasil, 0 para a Espanha. Encaminhando a classificação para a grande final olímpica. Se acontecer, o Brasil já garante a terceira medalha olímpica do futebol feminino. Brasil desce para o campo de ataque na direita. Lançamento para o meio da grande área. Em cima da marcação, explode. Volta para a seleção da Espanha. Bate, não se acerta. Perde a bola. Ganha mais uma vez Duda Sampaio. Ela gira o jogo pela meia direita. Tenta descer a velocidade e proteção. A proteção de Hernandes, lateral. Manual para a seleção da Espanha. Cobrar no campo de defesa. Já cobrado o lateral. Está jogando a Espanha. Está jogando mal. Calma, Tassiano. Calma, Tassiano. Intermediária na direita. Ela zagueirou, Milhosa. Aí rasgou, né? A Tarciana é atleta jovem, de apenas 21 anos, que faz grande competição no Brasil. Para mais uma alteração, agora tira uma atacante. A 11, Jennifer, vai descansar. Vai entrar 17, Ana Vitória no Brasil. Portanto, Luiz Oliveira, sai Jennifer, vem Ana Vitória no Brasil. E aí? Jennifer que teve uma participação apagada na partida, perdeu uma chance boa de gol, mas não apareceu muito, até você nem falou o nome muito dela muitas vezes. E vai segurar o jogo, né? Ana Vitória, que é uma jogadora que foi muito bem contra a França, que ela encaixa bem no time, ela dá um corpo maior ali para o meio de campo, consistente defensivamente, apesar de também dar uma verticalização ali para o ataque, mas é uma jogadora que vem bem e para encorpar e segurar esse jogo, Martelli. Tenta descer para o campo de ataque a seleção da Espanha na meia esquerda, perde a bola, retoma a seleção brasileira. Placar de 2-0, o Brasil vai vencendo o jogo, o Brasil na final olímpica, só esperando os Estados Unidos, só esperando lá na final os Estados Unidos. Espanha desce para o campo de ataque, está livre na direita, Atenéia. Bola para Atenéia, tentou afetar a marcação, Thaís por baixo, tira. Firme a zagueira brasileira. Esse tempo tem que passar logo. Esse tempo tem que correr rápido.
23, quase 24 do segundo tempo. O Brasil vencendo por 2-0. Segura Brasil, segura a seleção brasileira. Brasil na final por enquanto. Tenta ser a jogada da seleção da Espanha, passe à frente, domina para Aluelo, pressionada pela Yaya, adiantou, armou para a perna esquerda aqui na grande área, na canhota, desarmada. Foi lá atrás a Lauren, foi lá atrás, tirou dela. Rebote ainda da seleção da Espanha, lançamento. Aitana na meia esquerda, linha lateral da grande área, levou para a linha de fundo, cruzou para o domínio dentro da grande área, tentou o giro, errou, desarmada. Firmeado da Sampaio por baixo, tira para a seleção brasileira, só da Espanha. Bola para a Espanha, de novo no ataque, tira essa bola daí. Hermoso tá livre, armou, bateu no gol. Lorena! Espalma Lorena, pancada de Hermoso na entrada da grande área. A ponte da Lorena no canto superior esquerdo em escanteio, Milhossi. E não pode dar espaço para a camisa 10, artilheira histórica da seleção espanhola com 55 gols. Grande nome nesse time, teve muita calma para a finalização. Lorena estava esperta, quase a capitã diminui. Escanteio espanhol. Escanteio para a seleção da Espanha bater jogadoras para o meio da grande área. Relógio marca 25 minutos jogados deste segundo tempo. Tira essa bola daí, Brasil. Levantamento na primeira trave, tirou Thaís. Rebote da Teneia. Fita a marcação, Portilho sobe para tocar de cabeça. Quarta volta para a seleção da Espanha. Domina do lado direito. Aitana, fita a marcação. Tentou passe por dentro. Chega Yaya, corta. Yaya em contra-golpe. Capricha, Brasil. Vamos, Brasil. Capricha, Brasil. Portilho pela meia esquerda. Pedir a Priscila. Quem recebe lá do outro lado. Tá sozinha. Tem que soltar essa bola. Priscila soltou. Vai matar o jogo. Vai matar o jogo. No travessão. Rebote e volta. Toque de cabeça pro gol. Toque de cabeça pro gol. Adriana. Gol! Do Brasil! Aqui é Brasil! Adriana! Num contragolpe mortal da seleção brasileira. A Espanha descia para o contra-ataque, a descida. No ataque pós-cobrança de escanteio, Yaya tira. Ela lança a Priscila pela meia esquerda. Cruza a fronteira, Priscila. Ergue a cabeça, eram 3 contra 2. Lá na direita, entrando na área. Pedia a bola, Adriana. Ela bateu no gol, pegou no travessão. Voltou rebote. Portilho toca de cabeça. Põe a Adriana na cara do gol. Na primeira trave, estava livre. Estava sozinha. Estava tranquila. No peixinho, a Adriana. No canto inferior esquerdo, marca o terceiro gol do Brasil no jogo. Brasil 3, um pé e meio na grande final olímpica. Espanha 0, Bruno Migliozzi. Na dificuldade, depois de muitas chances perdidas, o travessão tentou atrapalhar, mas estava esperta no rebote a Portilho para servir a Adriana, que marca pela primeira vez nos Jogos Olímpicos a camisa 9, capitã da seleção. Completa debaixo da trave depois de um contra-ataque espetacular. Agora sim, o Brasil está tranquilo na frente, 3-0, Pedro Martelli. Luiz Oliveira, quem diria, quem esperava, quem apostava? Brasil 3, Espanha 0, 27 do segundo tempo, Luísa. Eu acho que nem o torcedor mais otimista poderia esperar um placar desse. 3-0 para o Brasil. Mérito para um time ligado, concentrado, que se mantém assim a todo tempo. Desde a roubada de bola, no passe da Yaya, passa pela Priscila, a tomada de decisão correta para a Adriana, a Portilho esperta, e a Adriana ela não desiste. Ela continua na jogada e vai de cabeça. Então isso é mérito de um time que esteve ligado em todo o tempo nesta partida e por isso está conquistando uma vitória histórica, emblemática para chegar à final olímpica. Começou! Vou te falar um negócio, eu fiz minha parte aqui, tá? Eu fiz minha parte aqui, eu venci o jogo, 3-0, Espanha, eu. Luiz Oliveira ajudou um pouco. Bruno Migliozzi correndo pelas laterais também ajudou um pouco. Agora, o senhor se vire aí, Capelanes. Você tá perdendo o jogo, é isso? É isso, vamos para o segundo tempo, começa agora o terceiro quarto, 63 para a seleção norte-americana, 38 para o Brasil, mas pode ficar tranquilo que o Elia Júnior tá lá na Arena Bercy, já conversou com o nosso treinador Alexander Petrovic e ele, tenho certeza, já conseguiu até dar uma preleção para a rapaziada voltar com mais gás, hein, Elia? É verdade, já convoquei, avisei o Petrovic, convoquei o Dream Team de 1992.
Tô trazendo o Magic Johnson, tô trazendo o Michael Jordan e Larry Bird para engrossar o time brasileiro. O jogo tá parado aqui, viu, Capelanes? 3-0 para o Brasil, mais um atendimento médico para a seleção brasileira. Maravilha, então a gente acompanha aqui a seleção norte-americana vencendo 66-41 e mais um rebote para a seleção brasileira, tentando ali na bandeja, não consegue, ela bate no ar, não cai. Marcação ferrenha em cima do Jorginho, do LeBron James, vem aí arremesso para 3, outra vez no ataque do Brasil, ela bate no ar e limpa o garrafão, LeBron James. Fica com a posse de bola a seleção norte-americana, novamente de costas para a marcação, Stephen Curry vai para a finta, hein? Que jogada com o LeBron, vai para a jogada na zona morta, pode ser o chute para 3, ótimo rebote do LeBron, e mais uma vez vem na zona do perímetro para 3, 3 pontos para a seleção norte-americana, tem que marcar direitinho o Brasil para pelo menos não deixar abrir tanto mais o placar, hein, Danilo Castro? Exatamente, né? E principalmente dominar os rebotes defensivos para não dar a segunda chance para o ataque norte-americano. Exato, 69-41, vamos lá, Brasil, faltando 8 minutos para terminar o terceiro quarto, vem aí o Brasil, ótima jogada, ótimo giro, debaixo do garrafão, Caboclo, diminui a vantagem da seleção americana, 69-43, aí outra vez a jogada, acabou dando errado agora o ataque da seleção americana e pode pintar o contra-ataque da seleção brasileira, é na zona do perímetro, é para cair, bate no ar, não cai, ainda volta para Léo Mendel, de 3, mais 3 pontos da conta do Brasil, e ele tá demais, o nosso monstrinho, o Iago diminui, ó o Brasil tentando reverter a situação aí, Martelli, 46 Brasil, foi só falar LeBron James, 71 para a seleção norte-americana, Martelli. Eles seguem dando sorte, hein? Eu tô vendo o jogo aqui na minha mente com a narração do Capelanes, eles estão dando muita sorte. LeBron James, ele sabe o momento de acelerar, né? Impressionante. Sabe o momento de acelerar e dar aquela minada na confiança de qualquer equipe adversária. Relógio marca 31 em Marcelo. Aqui eu tô tranquilo agora. Aqui você ligado no microfone da Bandeirantes em FM 90.9, na faixa estendida em 86.3. Tô tranquilo. Brasil 3, Espanha 0 na semifinal. Só mais 14 de jogo e os acréscimos. Brasil mudando. Espanha também mexendo. Vamos para o terço final do segundo tempo, Bruno Migliozzi. A Espanha mexeu em uma oportunidade, o Brasil fez duas, não é isso? É isso, colocaram agora Alexia Putellas, craque da equipe, camisa 11 na vaga da 16, Codina, tirou a zagueira e o Brasil também tirou uma zagueira, sai a Lauren com a 21, entra a Caroline com a 7 no Brasil. E aí, Caroline, Putellas também tá, esse é o problema. Tem mais uma mudança, hein? Isso, a Priscila saiu, entrou a 16, Gabi Nunes que puxa o contra-ataque. Ela veio para matar o jogo ainda mais, vamos Brasil, faz o quarto, faz virar a goleada, Caroline escapou da marcação, entrada da área, desarmada. Caroline, olha eu já tô indo para a quadra do basquete aqui, ó. Caroline em campo também a Gabi Nunes, em campo também a Putellas, jogadora da Espanha, Luiz Oliveira. Martelli, a Espanha vai com tudo, coloca a Putellas, que é uma das melhores jogadoras do mundo, no lugar de uma zagueira, então vai pro tudo ou nada. E do outro lado, o Brasil faz as substituições que tem no banco com o que Arthur Elias tem. Ele tira Lauren, que é uma zagueira, e coloca Caroline, que é uma atacante, mas que pode ter uma característica um pouco mais defensiva. Gabi Nunes troca atacante por atacante. Agora, que jogo do Brasil! Que disciplina, que plano de jogo, que execução perfeita. Anulou o jogo da Espanha até o momento. Seguro na marcação e letal nas transições, poderia estar um placar ainda mais elástico. Placar de 3-0. Opa, deram um tapa no LeBron, hein? Foi isso mesmo que eu vi, o João Paulo Capelanes. Aqui o jogo parado, tá sentindo a jogadora do Brasil. É a Lorena, ela tem 6 atendimentos médicos por jogo. Diga lá, Capela. Não, mas foi um lance totalmente involuntário por ali do Jorginho, porque o Léo Mendel tentou subir para fazer a bandeja, e aí o Jorginho percebeu que ela bateu no ar e foi lá só para conferir. E na hora da queda, acidentalmente atinge a cara do astro do basquete norte-americano. E eu tô vendo aqui, está sangrando, ele leva a mão aqui ao nariz, ao rosto, não. Foi um lance acidental, uma cotovelada, tá, Martelli?
Na hora da queda foi uma cotovelada bem na região do supercílio. Aparentemente não está sangrando ali a região da sobrancelha do LeBron James. Mas vou te falar um negócio, a cotovelada do Jorginho, no movimento que ele tá caindo da cesta, se a gente toma uma dessa, é um atestado aqui 15 dias, né? Pra não entrar na caixa, né? Se é que você me entende. Aí o LeBron, cara, parece que ele bateu um vento nele. Pô, até o coco dele é duro, Danilo Castro. É, bastante duro, tá acostumado, né? E 15 dias você foi ali querendo voltar rápido pro trabalho, viu? Porque é uma cotovelada que realmente pesa bastante. O Jorginho bastante forte. E falando do Jorginho, faz uma bela partida hoje, viu, Pedro? O Elias Júnior, essa aí é pra estragar a lata do LeBron James, hein, Elias? Ele vai ter um pouquinho de problema, tá ainda com a mão esquerda tentando proteger aí o seu olho, o seu supercílio do lado esquerdo. Não parecia estar sangrando. Foi para o banco de reservas o LeBron James, mas é aquela boa e velha história. O time americano tem 74-51. Marcelo Romano, o Brasil virou no handball feminino para a Noruega. Não, o Brasil só virou de lado, 26-11 para a Noruega, a diferença só aumenta, 16-8 no primeiro tempo, agora 26-12. Para que você tenha uma ideia, a maior pontuadora do Brasil é a Bruninha, com apenas 2 gols. A Noruega trava totalmente o ataque do Brasil, utiliza muitos contra-ataques. O Brasil troca as jogadoras, mas a reação é bem complicada. O Brasil vai parando nas quartas de finais da Olimpíada. O Romano, até para quem não acompanha a modalidade, a Noruega é uma das favoritas à medalha de ouro? Sim, a Noruega, como eu disse no início, de 8 Olimpíadas que ela disputou, em 7 ela trouxe medalha. Foi vice-campeã mundial 2017-2023 e é a atual bicampeã europeia. É uma das seleções, ao lado da França, favorita à medalha de ouro. É outro patamar de handebol. Noruega, França, Suécia, Dinamarca. A seleção brasileira realmente vai parar pelo caminho. 35 minutos jogados em Marsella, na França. Placar de 3-0, Brasil vencendo a Espanha. Vem a Espanha, tira essa bola da Itaciana e contra. Lorena! Em 2 tempos a Lorena pegou. A Lorena está jogando sacrifício. Ela está conseguindo levantar. Minha gente, 3-0. Enquadra o Brasil perdendo para os Estados Unidos. No basquete, no handball perdendo para a Noruega. No handball feminino. Em campo está dando o Brasil. 3 para a seleção brasileira, 0 para as atuais campeãs mundiais, 0 para a Espanha. Meu Deus do céu, cara. O que o Davis fez agora em quadra? Vou falar um negócio. Os americanos, o que é? Cara, ele pegou um rebote. Fala aí pra mim, o campeonato. Absurdo, né? O Davis, ele parece ter 83 metros de altura, porque na hora que ele bate no aro, a bola bate no aro, ele já pega uma impulsão incrível, atropela toda a defesa brasileira e dá aquela cravada para levantar o ginásio. Simplesmente espetacular, é enterrado nesse monstro chamado Anthony Davis, Martelli. Em Marsella, a torcida cantando olê, olê, olá, Marta. Olê, olê, olá, Marta, porque Marta pode jogar a final. Tem que deixar a Marta jogar. Fala, Elia. O Davis só tem 81 metros, o Capelanes errou. Pô, esses 2 metros aí. Só os 2 já fazem a diferença danada em quadra. Se tiver 2 já tá bom. Jogo tá parado. Bom, o efeito suspensivo da Marta não foi aprovado. Ela não joga esse jogo. A grande questão são 2 jogos de suspensão mesmo. O que eles vão fazer? Porque não poderia e não está terminando de jeito nenhum a caminhada da Marta na seleção brasileira com aquela imagem da expulsão, hein, Milhões? E tem que destacar, Martelli, que essa suspensão só foi anunciada após a classificação do Brasil, que é claro que gerou alguma controvérsia. A gente fica na guarda aí de, quem sabe, imagina, uma nova suspensão, no caso o Brasil avance para essa final. Espero que não aconteça isso, já que o Brasil já teria o jogo de qualquer forma na disputa de 3º lugar. E agora, o que Arthur Elias fazem? Com a volta de Marta, mas o Brasil jogando desse jeito sem ela. Eu sei que eu que sou comentarista, mas é difícil responder essa, hein, Martelli? Não, mas é muito difícil. Não, é fácil. Sem Marta, com todo respeito, Pedro, sem Marta, não mexe naquilo que tá ganhando. Só pode mexer para melhor. Que isso, Eli? Mas aí, vamos ver o que o Arthur... Vamos pensar bem o que aconteceu contra a França, o que está acontecendo contra a Espanha. Não vamos ser refém de ninguém, não. 3 para o Brasil, 0 para a Espanha.
Ó, mas tem bola desse lado também. Eu vi o Caboclo cravando em cima do Davis, ô Capelani. Tá jogando demais, tem lance livre para a seleção brasileira e ela bate no aro, não cai, limpa o aro por ali. LeBron James tenta partir para o contra-ataque, repito, 81 para a seleção norte-americana, 57 para o Brasil, faltando 3 minutos e 40 para o fim do terceiro quarto, Martelli. 3-0 para o Brasil na semifinal dos Jogos Olímpicos de Paris do futebol feminino. O Brasil vai metendo 3 em cima da Espanha. Vai metendo 3 em cima da Espanha, encaminhando a classificação para a grande final. Encaminhando a classificação para a grande final. Vai ter Brasil e Estados Unidos no futebol feminino. Escanteio para a Espanha, à esquerda. Levantamento, toque de cabeça, vai diminuir. Paraluelo. Gol da Espanha. 3 para o Brasil. 1 para a Espanha na bola aérea de novo. Levantamento, toque de cabeça, a bola decola. Ali na segunda trave, subia Paraluelo. Ela toca de cabeça e aí em cima da linha. Até tentou salvar a Duda, me parece. Toca na jogadora do Brasil, não entra, mas não teve como. Encobriu a goleira no canto superior direito. 3 para o Brasil, 1 para a Espanha. Aí a importância de você ter um 3-0 e não 2-0. Gol de Paraluelo, gol da Espanha, 3 para o Brasil. 1 para a seleção da Espanha. Nós vai marcar 40, hein? Quanto que você vai crescer, minha amiga? Quanto que você vai crescer, ô Rebeca Welch, a britânica? A Espanha faz o gol, Milhose. Depois de 11 escanteios, a tendência, infelizmente, é essa. De uma seleção que tem dificuldade na bola aérea defensiva, o Brasil sofre demais nesse quesito. Depois de 11 tentativas, consegue na altura da centroavante Salma Paraluelo. Espanha diminui, está no jogo 3-1. Ô, sufoco de novo, não, gente. Chega. Ninguém vai aguentar, o Luiz Oliveira. Ninguém vai aguentar isso, ó. Elas vêm de novo. Vem a Espanha, fecha tudo, Brasil. Paraluelo, domina tentando girar para cima, dá na vitória pela meia esquerda, passou no meio das duas, se recupera bem, Adriana. Adriana sai jogando para o Brasil, é isso, quebra para o ataque. Quero nem saber, tira essa bola daí. 40 minutos do segundo tempo. Brasil vencendo a semifinal, que perdeu inclusive contra a mesma Espanha na fase de grupos. Vem a Espanha, domina na meia direita, fita a marcação, Aitana escapou, soltou por dentro, chute pro gol. No travessão. Puteias na entrada da grande área, caprichou, chapou no ângulo superior esquerdo no travessão. E elas vêm de novo. Domínio da Aitana por dentro, Puteias domina. Devolução, pegou na barreira, botou a Aitana, bateu no gol. Lorena! Espalma Lorena caindo no canto esquerdo. Sentindo demais a goleira brasileira. No sacrifício ela vai salvando o Brasil. Vem a Espanha de novo. Hermoso cruza nas mãos de Lorena. Vai ter sufoco até o fim, Milhose. E a gente fica na expectativa dos acréscimos em 2 finalizações de Puteias, que marcou um gol contra o Brasil na fase de grupos. Primeiro travessão, depois Lorena na ponte conseguiu a intervenção. O Brasil achou que ia vender fácil essa vitória contra a Espanha. Nada disso, toma pressão. Luiz Oliveira, chega de sufoco, cara. Para, Luiz Oliveira. Essa bola longe da área, Luiz Oliveira. Pelo amor de Deus, achei que hoje seria tranquilo com 3-0 e nem assim a gente consegue ser, Martelli. Olha, a bola no travessão da Putelhas teve o toque de mão trocada da Lorena. Impressionante a partida que faz a Lorena. Complete, Luísa. Mas falha na marcação, né? Em todos os lances que a gente viu agora. Primeiro a Hermoso subindo sozinha, depois a Paraluelo também. E na finalização da Putelhas, ela também aparece livre. Então uma relaxada da defesa do Brasil. E num jogo como esse, pode estar o placar que for. Não pode bobear nem um minuto. Que isso, hein? Estão mexendo com o baixinho bom Iago aí, hein? Estão mexendo com o baixinho bom de bola o Iago aí. Pintou um clima, hein, Martelli? O Iago batendo quase boca com o Duran. E olha, a seleção norte-americana com muito espaço para trabalhar nessa reta final de terceiro quarto. Todas de 3 estão caindo. 94 para a seleção dos Estados Unidos, 67 para o Brasil, Martelli. Mas há uma explicação. Tá bem. Não inverteram o lado da quadra. Então eles ainda estão, só inverteram a câmera. É isso. Então é impressão sua, eles ainda estão com o aro mais largo lá, o raio do aro. A nova regra que eu falei. Ai, ai. 3-1 para a seleção do Brasil.
em Marseille, na França. Vai dando o Brasil na final dos Jogos Olímpicos de Paris no futebol feminino. No basquetebol de quadra, tá dando Estados Unidos, passando longe do placar com o Brasil. Como é que tá? Como é que tá lá no handball, hein, Romano? Restando apenas 3 minutos, vantagem da Noruega só aumenta, 28-14, Martelli. É difícil também a missão, mas elas são as favoritas aqui. Espanha jogando mal, mata o jogo, Brasil, mata o jogo, Brasil. Vai apitar o quarto gol, chute fraquinho. Gabi Nunes dentro da área, de novo na saída errada. De novo na saída errada da Espanha. E aí a Catacu, Portilha, elas começam a bater boca, é isso. Agora eu posso ter licença poética nas Olimpíadas. Vai ser, segura o jogo. 3-1. Tudo que a gente quer é isso, que o tempo passe rápido, Bruno Milhose. Em mais uma saída errada de bola da Espanha, o Brasil quase arruma a complicação. A Caroline muito veloz e na sequência rolou um clima ali entre a Gabi Portilho e a goleira Catacu. Amarelo para Portilho e a Nunes fica reclamando de um pisão dentro da área. O cara que não foi atendida, agora já deixa a grande área, a pressão espanhola. O Danilo Castro, tô vendo o basquete, terminou agora, 94-71 terceiro período, né, Capela? Mas o Danilo, cara, a pontuação do Brasil não é baixa. Jogo de regra FIBA, você vai colocar aí 100 pontos, mas cada quarto entre 20 a 25 pontos. É que eles jogam demais. Acho que é bom exaltar esse ponto também, viu, Danilo? Não, estou exaltando isso desde o início da transmissão. O ataque do Brasil passou ali por uma turbulência no segundo período, mas vem desempenhando muito bem. E eu quero destacar aqui as atuações do Huertas, Bruno Caboclo vai matar e Jorginho o jogo, o Brasil também. sai na cara do gol, quero ali! Gol! Toda a Espanha saiu jogando mal de novo, inacreditável em todas as saídas de bola. Catacu solta o passe para a zagueira, ela deixa passar, tentou passar, passou errado a Caroline, livre, sai na cara do gol, entrou no segundo tempo. No vacilo de Hernandes, não tem zagueira Espanha. Caroline na cara do gol com todo o tempo do mundo. Dominou, ergueu a cabeça dentro da grande área. Catacu plantada, não saiu. Passe, chute, chapa, do jeito que quis. Entre as pernas da Catacu, Caroline mata o jogo. Brasil 4, Espanha 1. O Brasil está na final dos Jogos Olímpicos de Paris, Bruno Milhose. O Natal chegou mais cedo para a seleção brasileira. Vários presentes debaixo dessa árvore espanhola e o Brasil foi abrindo um por um. E agora nesse último, dentro da caixa, tem a medalha. É gol de medalha, Caroline avança e debaixo das pernas de Catacu marca 4 para a seleção brasileira, 4-1, mais 15 minutos de acréscimo. Não, mas aí é brincadeira, mas de novo essa história. 15 minutos de acréscimo. 4-1, eu não sei porque eu me preocupo, mas é porque Jogos Olímpicos, viu, Luísa? Mas como explicar todas as bolas que a Espanha saiu jogando mal? O Brasil aproveitou. 4 para o Brasil, 1 para a Espanha. Luiz Oliveira. Uma atuação irreconhecível da seleção espanhola, que a gente olha nem parece atual campeão do mundo, cometendo muitas falhas defensivas, que aliás este é o ponto fraco do time da Espanha, mas não com essa quantidade, né? Mas não com esse volume de erros. Isso a gente não vinha vendo. E agora a seleção brasileira, que não tem nada com isso, aproveita muito bem. Um gol para Caroline, para consagrar uma jogadora que quase não esteve nas Olimpíadas. Ela que se machucou e por muito pouco nem chegou aos Jogos, não tinha feito nenhuma partida até então, foi uma aposta de Arthur Elias e ela mostra toda a qualidade dela, na tranquilidade, na velocidade e finalizando de uma forma muito tranquila para selar. A gente espera, apesar dos 15 minutos de acréscimo, essa goleada. Não, mas 4-1 não é possível, gente. 4-1 não é possível. 4-1 para o Brasil em cima da Espanha. Vamos lá, deixa eu fazer conta aqui. Vamos até 60. 48. 48. Nós temos mais 12 minutos para sustentar o 4-1.
Brasil 4, Espanha 1. Desculpa a interrupção, viu, Danilo Castro? Você falava aí do ataque brasileiro que é potente, é forte, junto com o João Paulo Capelanes. Mas aqui, ô Capelanes, acho que o Brasil matou, viu? Eu acho que o Brasil matou 4-1. A Espanha tem que fazer 3 gols para levar a prorrogação. Tudo isso em 12 minutos, dá uma média de um gol a cada 4 minutos, viu, Capelanes? Ah, sem dúvida, mas aqui também tá difícil. Se bem que o Brasil tá jogando muito com o Caboclo, que por sinal já fez 22 pontos na quadra. 98 para a seleção dos Estados Unidos, 71 para o Brasil, faltando aí aproximadamente 8 minutos e 15 segundos. A pergunta é, Danilo Castro, ainda dá ou já era? Não, fica muito difícil, né? Temos que ser realistas, fica muito difícil, mas temos muitas coisas positivas para destacar dessa atuação brasileira. Eu vou para a quadra com Elia Júnior já, Martelli, mas antes terminou o sonho brasileiro no handball feminino, fica pelo caminho. É isso, Romano? Isso mesmo, 32 Noruega, 15 Brasil. Primeiro tempo 16-8 foi praticamente o dobro, o famoso vira 3, acaba 6. Brasil fez uma boa campanha, chegou até as quartas de final e se despede no handebol feminino, Capelanes. Alô, Elia Júnior, ajuda a gente, entra na quadra aí, Elia! Eu, Petrovic, o Michael Jordan, o Larry Bird e todos os outros para tentar diminuir essa diferença, 98-71. O Petrovic até pediu uma falta em cima do Jorginho. Eu acho que não aconteceu a falta, os árbitros não deram e a equipe americana dá show. Agora, pensa pelo lado bom. Brasil conseguir fazer 71 pontos até aqui, faltando praticamente um quarto inteiro. Eu tô com o Danilo. É interessante observar o copo meio cheio nessa situação. Sem dúvida. Agora 24 pontos para o Caboclo, jogando muito basquete, hein? Jogando muito, jogando demais aí o Caboclo. E a posse de bola para a seleção norte-americana. Vai trabalhando a jogada mais uma vez com Anthony Davis. Aí para LeBron. Vem aí o arremesso. Cai. Mais 2 pontos para a seleção norte-americana. Kevin Durant, bem demais, na linha dos 3 quase, para mais 2 pontos para a seleção americana. Agora 101-71, gente. 30 pontos de diferença, realmente, nesse último quarto aí, faltando 7 minutos e 47 segundos para terminar. Aí o Iago vai tentar trabalhar a jogada na linha de perímetro ali, na zona de 3. Pode até achar mesmo na zona morta ali da quadra. Vem aí o arremesso para 3. Para 3 para o Brasil, para diminuir e colocar, quem sabe, mais um temperinho no jogo. 101 para a seleção norte-americana, 74 para o Brasil. Vai trabalhando jogada. É o sonho brasileiro contra o impossível. Vem aí mais um arremesso. E aí fica difícil, né? Porque o Anthony Davis, ele faz o arremesso, acerta mais 2 pontos para os Estados Unidos e ainda de quebra ganha um arremesso livre aí, Danilo. Exatamente, né? E é muita qualidade, né? Você tem LeBron, Durant, Embiid, Drew Holiday, Anthony Davis, Devin Booker, todos esses atletas com atuações bastante destacadas. Aí fica difícil para qualquer seleção no planeta vencer os Estados Unidos. E agora arremesso livre para Anthony Davis. Dá aquela respirada, conversa com seus companheiros da quadra. 103 para a seleção norte-americana, 74 para o Brasil. Faltando aí 7 minutos e 22 segundos para terminar o quarto, para terminar o jogo. Vem o arremesso, não erram. Eles não erram, Martelli. É uma coisa impressionante. 30 pontos a diferença. Não, eu fiz minha parte. Você fez a sua parte. O jogo. A gente está tentando fazer a nossa, se bem que o jogo continua aí rolando, hein, Martelli? Aqui, ó. É. Aqui é só praia. Aqui é só, eu tô em Saint-Tropez, entendeu? Já tô na Espanha. Já tá 4-1. Você tá no sul da França, ô Pedro, você tá no sul da França. Eu tô ali. Então você tá no mar. Dali a Nice, a Cannes é um pulinho. Você entendeu, Eli? Eu tô ali, ó, entre Nice e Mônaco. E Cannes. Isso. Eu vou pra Mônaco, você vai pra Nice, mas as duas são boas. As duas servem, né? Dá pra, quem sabe, um puxadinho, né, em Mônaco. Por que não? Para um final de semana. Ó, situação aqui no jogo então, ó, em Marseille, Estádio Velodrome. Vamos lá, vamos fazer conta. Pessoal é de humanas, 45 mais 7,5, 52,5. Vamos até 60. Tem mais 8 minutos de jogo pela frente. O Brasil vencendo por 4-1. A árbitra deu 15 minutos de acréscimo. É isso mesmo. Você está chegando agora em FM 90.9. Na faixa estendida 86.3. O Brasil vai batendo a campeã mundial. O Brasil vai batendo a atual campeã mundial por 4-1. Não é qualquer resultado. É 4 para o Brasil, 1 para a Espanha. Vem os Estados Unidos pela frente, 4-1. Para chegar a uma final olímpica. E ao chegar à final olímpica você já tem uma medalha garantida. Ou seja, pode vir a terceira prata da história da seleção feminina. Ou a terceira medalha com o primeiro ouro. Com 2 pratas e 1 ouro.
Relógio marca 53. O que o juiz está dando? A juíza está dando o que? Falta para a Espanha ali do lado esquerdo no ataque, é isso, Milhose? Isso, a Adriana puxou a camisa da Puteias, que tem uma música, sabia? Do Skank em homenagem para ela. Aí para, é verdade isso? É verdade, o Skank fez uma música em homenagem para ela, agora a Adriana fez a falta e levou o amarelo. Levantamento por meio da grande área, a Lorena inteira no alto. A Lorena está inteira no alto. Arthur Elias já olha para o relógio. 53,5. E a caminhada do Arthur Elias, qual o tamanho dessa vitória para a seleção brasileira, hein, Luiz Oliveira? Um feito histórico, né, Martelli? É uma seleção que chega machucada aos Jogos Olímpicos, vinda de traumas recentes, eliminações muito dolorosas, um trabalho muito precoce ainda, ele não tem nenhum ano à frente da seleção brasileira, mudando muito o estilo de jogo que vinha sendo utilizado pela ex-técnica Pia Sundhage, tentando devolver um pouco o DNA do Brasil em uma fase de grupos com muitos percalços, muitas dificuldades, mas um grupo que cria casca e vem crescendo para conquistar uma vitória como essa e chegar à final recapitulando um feito de mulheres como Formiga, Roseli, Marta, Cristiane. Era muito fã da Formiga, cara. Ainda sou, né? Ela parou de jogar, mas o que jogava a Formiga no meio de campo era um absurdo, hein, Luiz? Uma coisa maravilhosa, né? E essas mulheres conquistaram 2 pratas em 2004, 2008. E agora essas novas mulheres já pelo menos repetem este feito. Já que tudo continuando assim, não vamos secar, a prata já vai estar garantida. Mas não é possível, gente, Mas a gente vai minutos. em busca do ouro. Vamos em busca do ouro. 3 gols em 5 minutos, não, ó. Vem a Aitana, batendo no gol, com desvio pela linha de fundo. Tem escanteio para a Espanha, hein? Ou ela deu o tiro de meta. Boa, boa, minha juíza. Errou ali nos acréscimos, deu 15, mas deu tiro de meta. E os Estados Unidos agora pela frente, hein, Luísa? É osso duro de roer, hein? Elas são as maiores campeãs olímpicas, têm 4 títulos, vão em busca da 5ª medalha de ouro. Mas olha, não é impossível não. Passaram com dificuldades nas quartas contra o Japão, foi na prorrogação. Aliás, a filha de Dennis Rodman, já que a gente está acompanhando o basquete também, que fez o gol, a Trinity Rodman. E agora pela Alemanha também passou na prorrogação com o gol da Smith. É um trabalho que também passa por uma transição. Grandes jogadoras como o Rapinoe, como Alex Morgan já deixaram e vão passando o bastão para uma nova geração que surge. Não é impossível, é difícil, mas dá para sonhar. Você ligado no microfone da Bandeirantes em FM 90.9 na faixa estendida 86.3, Brasil 4. Brasil 4 na semifinal olímpica, Espanha 1. O Brasil está na final dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O que foi? Fechou o tempo aí na quadra, Capelani? Fechou e o Danilo Castro também está extremamente incomodado nessa reta final de jogo, porque a seleção norte-americana começa agora a literalmente brincar com os jogadores da seleção do Brasil na quadra. É isso aí, Danilo? É isso aí, Capelanes. E tudo que os Estados Unidos não fez até aqui no jogo, né, que foi respeitar o Brasil, começa a desrespeitar agora com jogadas que você vê que já são mais plásticas, são bandejas mais limpas, sem a ajuda defensiva do Brasil. Tem que terminar o jogo da forma como que atuou durante esses 36 minutos. E é incrível como tudo que é ruim pode piorar, porque o Adebayo, o pivô do Miami Heat, acaba de entrar e faz uma cestaça para mais 3 pontos para a seleção norte-americana. 112-78 por aqui, Martelli. Eu vou te falar uma coisa, cobrança de escanteio Paraluelo, de novo, agora, Paraluelo de novo, gol da Espanha, cruzamento para a área, toque de cabeça da 11, a Puteias, tocou de cabeça, voltou para Paraluelo na pequena área, 2 vezes ela chapou, a primeira na zagueira, a segunda pro gol. Faltando 4 minutos para o fim de partida em Marseille. Gol da Espanha. Brasil 4. Espanha 2 na semifinal dos Jogos Olímpicos, Milhose. Não tem vida fácil a seleção brasileira. O escanteio é sempre muito complicado. Agora aparece de novo a camisa 9, Salma Paraluelo. O Brasil tem alguns minutos para se segurar ainda. É possível, gente, não é possível. Faltam 3 minutos. 2 gols de diferença para o Brasil. Brasil se encaminhando para a grande final olímpica. Caroline domina, a próxima bandeira de escanteio é isso aí, ó. Pisa na bola do lado esquerdo. Fica com essa bola aí, vem Caroline. Fica com essa bola aí, Caroline. Chega a marcação da Espanha, põe para fora em linha de fundo. Escanteio é nosso, demora uma eternidade para cobrar. Demora uma eternidade para cobrar, Milhose. É isso, a Caroline agora foi ligeira demais. Chamou 3 para a marcação e tem ali o escanteio marcado. A Ateneia vem arrumar confusão, não sei porquê. Yasmin tá por ali. Agora é aquele escanteiozinho curto. E a arbitragem deu lateral. Que confusão, de volta a bola saiu pela linha de fundo. Que isso. Era escanteio, gente. Lateral para a seleção brasileira, cobrado ao lado esquerdo. Relógio marca, acredite se quiser, 57.
Nós vamos até 60 deste segundo tempo. O Brasil vai conquistando uma grande vaga para a final olímpica. Vai garantindo uma medalha olímpica com prata ou ouro. Brasil 4, Espanha 2. Só mais 1 minuto e 40 segundos de jogo. É isso que o Brasil precisa segurar. 2 gols, 4 para o Brasil, 2 para a Espanha. Você ligado no microfone da Bandeirantes, curtindo o futebol olímpico, vai dando o Brasil 4-2. É importante ressaltar, são as atuais campeãs do mundo. São as atuais campeãs do mundo. O Brasil vai batendo a Espanha. Vai terminar o jogo 1 minuto e 20. A Espanha precisa de 2 gols. A Espanha precisa de 2 gols. E vem Espanha de novo. Lançamento na meia esquerda. Era da 10, Hermoso. Corta a marcação do Brasil. Tem que ficar com a bola o Brasil. Só mais 70 segundos. Relógio vai marcar 59. 59, só mais 1. Isso se ela não der mais. Isso se ela não der mais. Porque há uma mania de dar 15 minutos e aí depois dá mais 2, 3 e por aí vai. O Brasil vai conquistando a vaga para a final olímpica em Paris. Um resultado histórico. Depois de uma vitória contra a Nigéria. Depois de uma derrota contra o Japão por 2-1 de virada. E aí uma derrota para a Espanha. No grupo, a Espanha bateu o Brasil. Se classificando como uma das melhores terceiras. Vai para enfrentar a França. Vence a França num sufoco gigante por 1-0. Chega até a grande semifinal contra a gigante Espanha. Faz um jogo gigante também o Brasil. 4 para o Brasil, 2 para a Espanha. Só mais 20 segundos de jogo. Tiro de meta para a Espanha bater. Vai para a cobrança Catacu. A partir de agora, não parece ter mais perna. Não parece ter mais fôlego a Espanha para conquistar alguma coisa. O Brasil vai fazer final olímpica. O Brasil vai para pegar os Estados Unidos. Só que a Espanha para Luelo. Lançada na pequena área. A bola passa e vai pela linha de fundo. Marcou 60 minutos o relógio. Por que ela não termina o jogo, Milhose? Agora a expectativa se vai deixar rolar ou subir mais acréscimos. Fato é que as jogadoras do Brasil, a gente tem que ser sincero, fizeram bastante cera no segundo tempo. Então tem essa possibilidade ainda assim. 2 gols de vantagem para as meninas do Brasil. Brasil 4, Espanha 2. 2 gols de diferença. Cadê a juíza? O banco do Brasil está inteiro de pé. O Arthur Elias comemorando, as jogadoras mostrando o símbolo e a bandeira brasileira, com 6 jogadoras no banco apenas, sofrendo com lesão, a Lorena pegando 2 pênaltis, jogando no sacrifício, a Angelina jogou demais o Brasil, 4-2, 61, relógio vai marcar 61, a Espanha desce o cruzamento, travado, escanteio. Ela quer jogo, Milhões. Ela quer jogo, Milhões. Já passou, estamos a 16, agora ficam cobrando um pênalti, jogadoras da Espanha no carrinho da Adriana. Mais um tiro de canto para a seleção espanhola, hein? Agora já temos 14 escanteios para a Espanha. Não é possível, gente. 61, drama de novo. Termina o jogo, minha juíza. Termina o jogo, minha juíza. Quanto é que tá o jogo aí na quadra? Quanto é que tá o jogo na quadra aí, Brasil e Estados Unidos, ô Capelanes? 114 para a seleção norte-americana, 82 para o Brasil. Faltando aí 2 minutos e 20 para terminar a partida, Martelli. Vem a Espanha para o campo de ataque, aí isolou. Na entrada da área, isolou. A Aitana manda para fora, a juíza vai pedir a bola. A juíza vai pedir a bola. Jogadoras do Brasil em cima da árbitra, ela vai querer o tiro de meta ainda. Não é possível. Mas não é possível. O Brasil vai conquistando uma vitória incrível. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Angelina aos prantos no banco de pé. Aos prantos as jogadoras do Brasil. Que campanha de renascimento. Que campanha de reviravolta brasileira. Sob dúvidas, sob críticas. Não jogou bem, é verdade, algumas partidas. Mas chegou e disputou de igual para igual com a França. Disputou de igual para maior com a Espanha. Vencendo por 4-2 o Brasil. 62, minha juíza. Até o que você quer. O que você quer com 2 de diferença. 4 para o Brasil, 2 para a Espanha. O Brasil vai para a final olímpica. Trabalha a jogada, a seleção da Espanha do lado esquerdo. Agora sim! Termina o jogo! Ergue o braço, a árbitra termina o jogo. O Brasil está na final olímpica. A seleção brasileira feminina de futebol garante uma medalha olímpica nos Jogos de Paris 2024. Brasil e Estados Unidos estarão na final. Uma terceira prata pode vir, ou até mesmo um ouro histórico.
Mulheres que conquistaram em 2004 e 2008, agora, 16 anos depois, 4 ciclos depois, o Brasil garante uma medalha. Vai em busca do ouro no final de semana. Brasil e Estados Unidos, termina o jogo, Brasil 4, Espanha 2. Muita comemoração no centro de campo, muito choro pelo lado da Espanha também dentro de campo. O Brasil está na final Olímpica de Paris 2024, Bruno Migliozzi. Incrível o feito nas comandadas do técnico Arthur Elias. Para contextualizar, 16 anos separam a última classificação do Brasil em um jogo mata-mata. Fala de Olimpíada, de Copa do Mundo. A seleção brasileira feminina volta a vencer. Volta a dar orgulho 4-2 sobre as atuais campeãs do mundo. Numa seleção em reforma, com Arthur Elias assumindo sua primeira competição oficial, já faz história o Brasil. É medalhista em Paris 2024 no futebol, Martelli. É mais uma medalha brasileira, a medalha vem. É claro que não é isso que a seleção vai brigar pela prata, mas já garantiu. Quando entrar em campo no final de semana já está garantido uma medalha olímpica. Exatamente aquilo que muita gente falava e muitas vezes a gente clamava que não podia terminar daquela forma a história de Marta. E agora, independente se ela vai ser titular ou não, se ela vai começar entre as 11 ou não, ela vai para uma final olímpica, na última partida dela com a seleção brasileira. E muitas vezes a gente ouviu as garotas falando, as mulheres falando: vamos correr por Marta, vamos correr pelo Brasil. E valeu a pena o esforço. Elas estão na final olímpica de Paris, despachando França, despachando Espanha e despachando com goleada, inclusive. Vou pedir o destaque da Luísa Oliveira. Que classificação incrível para a seleção brasileira, hein, Luísa? Histórico, no momento em que a modalidade cresce tanto no Brasil, em que vem com tanta estrutura, agora vem este momento, precisava de um resultado da seleção brasileira para coroar tudo que vem acontecendo. E essas mulheres honrando as que vieram antes, honrando as que pavimentaram este caminho, como Formiga, como Roseli, como Cristiane, como Daniela Alves, e podem conquistar um inédito ouro olímpico. O Last Dance de Marta, que ganhou 2 dessas medalhas no início, agora pode ter a coroação perfeita. E para completar, Martelli, como é a participação das mulheres nesses Jogos Olímpicos, né? Das 13 medalhas que o Brasil já ganhou, 9 foram conquistadas exclusivamente pelas mulheres e agora vem mais uma. Então essas Olimpíadas que são da equidade, da igualdade de gênero, elas vêm fazendo bonito, e com os 2 nossos ouros que já temos com a Bia Souza e a Rebeca Andrade, pode vir mais um com o futebol feminino. Acabou aí o sufoco. Acabou o sufoco, Martelli. Infelizmente o Brasil fica pelo caminho no basquete masculino, mas fizemos bonito. Vencemos pelo menos um quarto contra o Dream Team. As parciais 33-21 no primeiro quarto para a seleção norte-americana, 30-15. O terceiro quarto nós vencemos, 35 contra 31. E aí o quarto, 28-16. Nós tivemos aí um jogo muito emocionante. 122 para a seleção norte-americana, 87 para o Brasil, 35 pontos de diferença, e o Brasil fica pelo caminho, Danilo Castro. Exatamente, né? E quando foi desenhado esse cruzamento, nós já esperávamos realmente isso, né? A diferença entre Brasil e Estados Unidos. O Brasil, que fez um bom jogo, não se engane pela diferença do placar. Bruno Caboclo sensacional mais uma vez, 6 rebotes, 30 pontos na partida em 33 minutos. E o Brasil que chegou a competir em alguns momentos do segundo período, mas principalmente um terceiro quarto muito bom. Uma pontuação expressiva de 35 pontos na defesa norte-americana, Capelé. E um detalhe também, viu? Stephen Curry jogou pouco, próprio LeBron não jogou tanto, Kevin Durant praticamente não apareceu em quadra, mas não apareceu porque não teve muita minutagem. Quer dizer, quando o Brasil ameaçava uma reaçãozinha, aí simplesmente o Steve Kerr, que não é bobo nem nada, colocava a cavalaria e aí os caras ampliavam a vantagem. Mas é isso, seleção masculina de basquete fez bonito nos Jogos Olímpicos e fica pelo caminho justamente contra essa seleção, me arrisco a dizer, Danilo Castro, imbatível. Sim, nesses Jogos Olímpicos sim, né? Já na primeira fase fez um jogo contra a Sérvia, que é uma das outras favoritas, e venceu sem dificuldades, sem maiores dificuldades. Acredito eu que com o que nós vimos aqui,
Estados Unidos é o grande favorito para a medalha de ouro. Lembrando que na temporada passada não fizeram nem de perto um grande campeonato mundial e agora estão tentando mostrar novamente ao mundo do que eles são capazes. Por aqui, Pedro Martelli, 35 pontos de diferença, 122 para a seleção norte-americana, 87 para o Brasil. E o Elias Júnior, na Arena Bercy, diretamente de Paris, tem o destaque do Brasil. Perdemos, Elias, você não entrou na quadra para ajudar, tá vendo o que deu, Elias? Infelizmente, eu vou me posicionar para a gente poder fazer uma boa zona mista nesse momento importante para a história do basquete brasileiro, até porque vai lembrar você que Marcelinho Huertas deve estar se despedindo da seleção brasileira. Sem dúvida, o capitão jogou muito basquete, de fato, o Marcelinho Huertas, né? Assim como o Caboclo, realmente, muitos valores interessantes que o nosso Brasilzão tem. O Felício praticamente, nosso paredão praticamente não entrou na quadra, o que realmente poderia ter feito uma certa diferença aí para conter um pouco desse ataque fulminante da seleção norte-americana, né, Danilo? Exatamente, né? Não entrou porque ele é um pivô um pouco mais pesado, né? Mais estático, e você vê que os Estados Unidos vem com Bam Adebayo ali, com Joel Embiid, são pivôs, embora sejam altos, são pivôs mais móveis e ficaria muito difícil para o Cristiano Felício. Mas a seleção brasileira deixa aí boas esperanças para um futuro próximo. Sem dúvida, 6h15, marcou o quinto sinal do microfone de esportes da Bandeirantes. O Brasil no handball feminino fica pelo caminho com a derrota para a seleção norueguesa e o Brasil perde para a seleção norte-americana. Pois não, Elia? Olha, chegando por aqui com os brasileiros, tá uma correria danada, uma confusão danada, porque, deixa eu me posicionar bem aqui, já a gente vai trazer o Kevin Durant, tá uma confusão, mas acho legal que a gente possa ter Kevin Durant, que a gente possa ter Marcelinho Huertas, até porque hoje é um dia muito bonito. Lucas! Alô? Oi, Kevin. Since Rio 2016, since Rio 2016, can you compare this Dream Team with the Dream Team 1992? There's no comparing. That team set the standard for what it is to be USA basketball. They set the standard for around the world. So, we're just trying to build on what they established first. Maravilha. Thank you, my friend. Thank you. Congratulations. Eu fiz uma pergunta para ele a respeito da comparação sobre o Dream Team atual com o Dream Team de 1992, que tinha Magic Johnson, que tinha, claro, Larry Bird e Michael Jordan, mas foi muito interessante porque ele diz, não tem comparação, todos são grandes, todos são gigantes, todos são importantes. Segura daí, Capê, que já eu vou trazer o Caboclo pra gente. Maravilha, então é o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai abrir oficialmente os donos da bola da Rádio Bandeirantes, seguiremos com a nossa programação por aqui, mas a gente vai, obviamente, no nosso Giro Olímpico, a Central Olímpica Bandeirantes, atualizando tudo. Elias Júnior, direto da Arena Bercy, diretamente de Paris, ouvindo Kevin Durant. Não é todo dia que o Kevin Durant passa pelo microfone da Rádio Bandeirantes, hein, Danilo Castro? É verdade, né? Temos que aproveitar. Bom trabalho, Elia. É isso aí, daqui a pouquinho o Elias Júnior segue com o destaque. Pedro Martelli, eu passo para você aí, para você seguir com a transmissão. Afinal de contas, a Bandeirantes transmitiu a classificação do Brasil. Se vem o ouro, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, Martelli. The Last Dance de Marta vai ser ou com medalha, ou de ouro, ou de prata, Martelli. Você tem razão, Capelani. Você tem muita razão. E agradecendo a você, ao Danilo Castro e também ao Elias Júnior, que vai seguir aqui durante a programação. Cara, que jogo do Brasil. A gente estava discutindo aqui, eu, Luiz, e só para fechar a transmissão, a Miriose e o Capriotti também, na coordenação esportiva da Rádio Bandeirantes. Cara, que resultado, ninguém esperava. A projeção era quartas de final. Isso não é nenhum desrespeito. Isso a gente fala com toda a tranquilidade, não é nenhum demérito. Não é não acreditar. A projeção ela é feita com base em histórico, em contexto. Cara, a França bateu a gente várias vezes. É uma seleção muito forte. Tinha Renard. A Espanha, atual campeã do mundo. Chaveamento combinava essas possibilidades. Se não ia pegar uma Alemanha fortíssima. Levou o jogo contra os Estados Unidos na prorrogação. Ninguém, assim... Alô, Pedro. Muita gente esperava, óbvio, mas... Deixa eu ouvir o Elias Júnior. Diga lá, Elias.
Desculpa te incomodar aí, mas nós estamos com o Caboclo, que foi o melhor jogador brasileiro nessa partida. E eu acho muito interessante que a gente possa enxergar o copo meio cheio, Caboclo, até porque foi uma seleção brasileira interessante, uma seleção brasileira que apresentou alternativas contra o melhor time disparado do planeta, não? Sim, acho que a estratégia da equipe, dos técnicos, foram muito boas. Claro que os Estados Unidos, você tira uma coisa, eles têm outra, são uma equipe bem preparada, mas acho que a gente fez um bom trabalho, não chegamos com a meta. Você no confronto físico, você sente muita dificuldade quando aqui com o Anthony Davis? Talvez a questão física ela seja determinante? Claro que eles são bem fortes, bem preparados, mas para mim, eu acho que eu continuar trabalhando, consigo chegar no mesmo nível ou até mais, então isso foi de aprendizado. Sempre é bom jogar com os melhores e ver a diferença que a gente está de comparação. Maravilha, despedida de Marcelinho Huertas, comentando ele, aquele momento foi diferente, foi histórico também? Sim, ele sempre foi um grande líder para a gente. Muito triste que esse pode ter sido o último jogo dele com a seleção, mas muito feliz por ter tido essa corrida com ele aí uns 4 anos.